por incrível que pareça, que com a bola não pode fazer. Aí eu peguei essa bola, começamos a fazer o trabalho durante o outro sábado pela manhã e tal, comecei a colocar nos jogos abertos, e dali acabou despertando o interesse de começar no meio do ramo. E eu falei assim, poxa, eu queria tanto trabalhar, eu sempre gostei de futebol, fui treinador de futebol amador, queria trabalhar com criança, montar uma escolinha para mim, isso em 1999. E eu me lembro que eu tinha saído, né, eu estava trabalhando no laboratório Teuto brasileiro, eu era porteiro, né, tinha feito então, como umas entrevistas lá na Coral, que na época era a Coral que fazia todo o processo de portaria da Teuto, e eu estava no laboratório Teuto brasileiro, e eu tinha separado, tinha arrumado muitos problemas na minha vida, tinha separado, estava casado novamente, erros que a gente comete lá atrás, que se fosse hoje eu não cometeria, entendeu? Lidando com as consequências. Sim, com certeza, né? E eu peguei um amigo meu, Roberto Periquito, né? Amigo meu de infância, de ir para o estádio junto, virou para mim um dia que eu encontrei com ele na rua e disse, Divino, queria te convidar para mim ir na minha igreja, aquela igreja ali tem um pastor lá que era muito abençoado. Essa igreja fica na Vila Góes, naquela pista dupla ali, ficava do lado direito, perto do corpo, era um cômodozinho pequenininho, e eu peguei e comecei a frequentar com a minha mulher, não porque eu tinha o interesse de frequentar a igreja, mas sim porque eu estava passando por um momento de dificuldade, eu estava querendo buscar ajuda de algum lugar, que foi um dos maiores, assim, hoje, assim, para mim foi bom ter buscado, porém eu reconheço que às vezes as pessoas procuram Deus somente nos momentos difíceis, não procura Deus para poder estar agradecendo. E eu comecei a frequentar essa igreja, e eu trabalhando no laboratório Teuto, eu criei esse projeto na minha cabeça, na minha mente, de começar a trabalhar com escolinha. Eu tinha um campo na Vila Fabril, chamado Campo do Beira Rego, onde tudo começou mesmo de verdade. Já tinha um trabalho social meu que eu fazia todo sábado pela manhã na Vila União. Aí eu peguei um dia, o pastor estava fazendo as revelações lá, eu já estava com isso na minha cabeça, estava desenhando, estava conversando, ver como é que eu ia fazer para começar essa escolinha. E o pastor fez uma revelação, né? Falou assim, olha, aqui dentro tem uma pessoa que quer trabalhar na área do esporte, Deus manda falar para ele que vai ser difícil pra caramba, eu não sabia que ia ser tão difícil, mas mesmo assim, né? A hora que ele falou aquilo ali, que eu sou um cara muito temente a Deus, no outro dia eu pedi conta dele. Ser forte e corajoso. Fui lá e pedi conta, não tinha um centavo para poder abrir, eu tinha 19 dias trabalhando no laboratório Teuto. O meu acerto deu R$333, me lembro até hoje. Eu peguei os R$333 e comprei de mantimento para dentro da minha casa. E fui em 2 amigos meus, Ribamar Antônio Gomes e Edmar Leonides Rabelos. Falei só, quero abrir uma escolinha aí e eu preciso de ajuda. E na oportunidade tinha um camarada que foi presidente do sindicato, ele faleceu de Covid, Reginaldo Faria. Não sei se vocês conhecem. E o Reginaldo virou para mim e disse, não, vou entrar de sócio com você. Eu só, bom demais, entendeu? Aí o Edmar e o Ribamar falaram, não, eu vou te dar 10 bolas, não, vou te dar 10 cones. Para você ter uma ideia, eu tenho uns cones até hoje. Eu tenho uns cones até hoje que o Ribamar me deu. Tá guardado lá. É uma coisa que eu deixo lá, não tem bem, assim, me apego, meu material, mas tá guardado. É uma lembrança, é uma história. E a gente começou ali, trabalha na Vila Fabril, né? Nós não tinha água para poder beber, o campo só tinha estrada, não tinha rede, nós começamos com 10 bolas na época, nós chegamos a ter mais de 100 alunos lá para trabalhar com 10 bolas 3 vezes na semana. E ali foi um pontapé, foi uma história, eu vou falar uma coisa para você, foram 7 anos. 7 anos. Eu tinha uma calça de tectel azul, depois ela virou cinza de tanto eu usar. Eu tinha um par de tênis, eu tinha 2 meias e tinha 3 cuecas. Lembro como se fosse ontem. Minha energia, minha água, ela foi cortada várias e várias vezes, porque eu não tinha condições de pagar. Mas você acreditou no seu sonho. No meu sonho. Você acreditou no seu sonho. E isso pra mim é um exemplo que assim, eu tô acreditando no meu sonho. Eu passei a acreditar no meu sonho, eu passei a viver o meu sonho, porque eu sempre vivi pelos outros. Ah, não, vou fazer. E eu passei a acreditar no meu sonho. E isso é muito fantástico, porque deu uma virada, não deu? Ou você ainda continua com 3 calças? Não, deu isso. 3 cuecas. Hoje, graças a Deus, eu vivo de futebol. Eu vivo de futebol, né? Eu tenho meus campos que eu alugo, entendeu? Que me dá uma ajuda muito grande, né? Quando eu disse para vocês sobre a questão de que Deus vai colocando as pessoas, e eu tinha uma pessoa que Deus colocou na minha vida, que foi um meu mentor, né? Que é da área de esporte, é formado em educação física, policial militar, e é um cara que às vezes ele não sabe, não sei se você está ouvindo, entendeu? Mas ele não sabe o tanto que ele tem, é uma contribuição muito grande.
na minha formação como pessoa, como homem, como cidadão e como ser persistente, né? Que é o Edson Marcelino Machado, entendeu? Professor de Karatê terceiro Dan, era proprietário da Academia Dantai, meu ex-cunhado, casado com a minha irmã, eles se separaram, porém é um cara que eu tenho, assim, uma gratidão enorme por ele. Enorme, 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 enorme. Porque quando eu trabalhava na escolinha, eu não tinha receita para poder pagar minhas despesas. Sim. E a única receita que eu tinha, quem me deu foi esse rapaz. Eu trabalhava de segurança à noite. Trabalhava no Terra Brasil, trabalhei no Clube do Forró, trabalhei na Churrascaria do Lar, trabalhei em formaturas, trabalhei em vários segmentos, e ele que me deu essa oportunidade de trabalhar toda sexta, sábado e domingo. Teve situações para você ter uma ideia, que a única renda que eu tinha era somente essa. Então eu tinha que comprar alimento, tinha que pagar a pensão que eu tinha separado. Então assim, era uma luta muito grande. Será que Deus permitiu você passar por isso tudo para entender muito a situação das crianças, Com algumas certeza. delas que vivem? Com certeza. Você. Não, Com e certeza. assim, já que ele falou sobre Ai, mentor, divino, essa semana eu não posso Já me que emocionar ele desse jeito. já que ele já falou tem sobre aqui, né? mentor, vou cumprimentar a nossa mentora que está aqui, né? Eba! Ela, Lucélia Gontijo, mentora de produtividade, maravilhosa. Conhece essa bonita aí desde a época Bonita, que eu fiz cheirosa. pedagogia. Ela era coordenadora lá na Unovar, eu fazia pedagogia e ela que me aturava como aluna lá. Prazer imenso recebê-la aqui, minha princesa linda. Gratidão. Exatamente 12 anos que eu não a vejo. Bastante tempo, né? 12 anos que eu não a vejo. Tem uns dias, né? Mas é uma pessoa que me inspira, é uma pessoa que eu admiro, acompanho o trabalho à distância e é um prazer recebê-la. Falando até o gatilho do sonho, realmente conheci a Cíntia, eu estava na gestão. É uma área que eu, de uma certa forma, acreditava que gostava, mas o paixão por desenvolver pessoas é maior, né? É maior, né? É maior. É maior. Eu ficava na minha salinha lá, eu ficava agoniada. Quando a Fel já estava entrando na sala de aula, procurando o que eu podia contribuir. Como que eu vou? Como que eu posso? Porque, assim, a minha sala, embora eu não me sentia realizando dentro de uma sala sozinha, embora tinha bastante trabalhos burocráticos para serem atendidos, né, os atendimentos dos alunos, porque era um curso à distância, então acabava que as situações que a gente desenvolvia não era no polo, é sempre na Central, Londrina, São Paulo. Então, assim, é um trabalho meio remoto, burocrático e não me realizava praticamente em nada. E muito proativa, Nossa. sempre teve muita facilidade Sem o devido assim, aproveitamento. sem ajudar, assim, não, preciso de um foguete. Ela, não, peraí que a gente vai buscar um foguete. Eu não tenho um foguete não, mas eu conheço Se o não Elon tiver, a Musk. gente Eu constrói. conheço o Elon Musk. Você conhece o Elon Musk, Aline? Então, Você conhece? eu estou Pois é, acho topando que amizades não é, né? com A Elon Musk. Lucélia, lá em 2009, 2008, ela já conhecia o Elon Musk. E, tipo assim, ela, não, vamos fazer acontecer. Então, assim, admiro demais, é um prazer. Mentora de produtividade, trabalha aí com inteligência Emocional. inteligência emocional, quase que não sai, porque eu tô emocionada. É emocionada. Tô precisando trabalhar com ela, tô precisando... Não, eu percebi Vai, que você fala. fez tudo certo, porque assim, eu estou calma nesse momento, ouvindo umas histórias inspiradoras dessa do Divino, né? Aí eu já fico emocionada, mas já temos aqui do lado uma pessoa- mentora especializada em, né, área emocional, Desenvolvimento estabilidade, equilíbrio emocional. Então, qualquer surto, a gente tá bem tudo amparado. certo. A gente trabalhar a respiração, dá tudo certo. Aí, ó, viu? Respiração cachorrinho. Não, cachorrinho não. Conta pra gente. Cachorrinho não. Conta pra gente quem é a Lucélia, o que a Lucélia É. faz. Conta aí pra gente. Hoje a Lucélia é uma ponte. Uma né? ponte. Eu Pra acredito, realizar os sonhos. eu acredito muito no projeto de pessoas. Eu acredito muito em pessoas. Eu atendo hoje pessoas que têm potenciais e sonhos gigantescos, mas que não acreditam que é capaz de realizar. Então, quando eu saí da universidade, eu fui para empreender. Também passei por esses desafios, né? Com certeza. De você empreender, busquei parcerias em Goiânia, porque Anápolis, de uma certa forma, embora tenha um potencial gigantesco, mas um pouco limitado em relação
a projetos de expansão. E de uma certa forma a gente busca lugares onde a gente tem que buscar associar com pessoas ou que já alcançou o que você quer alcançar, ou que está no mesmo movimento, para você ganhar velocidade. Né? Então, eu fui buscar. Nisso, eu saí dessa rotina administrativa, porque como formação acadêmica eu sou gestora de pessoas, amo desenvolver pessoas, e nesse período onde eu estava dentro de consultorias, eu mudei totalmente o formato de prestar consultorias em empresa, porque as pessoas estavam adoecendo, então são trabalhos tóxicos, são trabalhos onde as pessoas elas adoecem pelo excesso de trabalho e falta de estratégias. Você pode fazer a mesma coisa para te sobrar tempo. Hoje, se você conversa com uma pessoa 1 minuto, se eu pergunto para você como é que você tá, assim, eu tô na correria. E será que tá na correria mesmo? Será que você... Eu até vou abrir esse parênteses aqui para quem está nos ouvindo. Vai no direct aí do Instagram nosso aqui e responda. Será que o seu dia, você está ocupado? Você está sendo mais ocupado? Ou você está sendo mais produtivo? Nossa, Lucélia, eu só estou na correria. Então você está ocupado. Porque quando você já traz esse gatilho, que nós chamamos de gatilho, nosso cérebro ele possui a neuroplasticidade. E para economizar energia, nós vivemos de energia, tudo aquilo que você fala repetida vez, você repete 1, 2, 3... O cérebro passa a entender como verdade. Como uma verdade. E para economizar energia, se ele depara numa situação que ele pensa, cara, aquilo ali que ela vai vir, ela vai me falar, eu vou ter que gastar energia. Não, eu tô ocupado, eu tô correria, eu não tenho tempo. Menino, às vezes assim, e eu atendo clientes que a primeira entrevista que a gente faz, ou quando você faz a anamnese, a primeira coisa que eu falo é que não tem tempo. Ok, então é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar. Vamos fazer uma atividade? Vou propor isso para vocês que estão nos ouvindo aqui. Nós trabalhamos com sistemas representacionais. Tudo aquilo que a gente ouve, hoje nós estamos trabalhando o sistema auditivo, porque vocês estão nos ouvindo, né? Aqui quem está nos acompanhando no Instagram está nos vendo. Mas o principal sensor de aprendizagem, de sentir, o que eu ouvi bastante, estava ali fora ouvindo vocês falando, nosso corpo ele é composto desde todo o nosso sistema nervoso, desde a pontinha da cabecinha até o dedinho do pé, ele vai reger as emoções. É o que controla, por exemplo, você sabe que tem uma energia elétrica. Você tá vendo essa energia? Não. Você sabe que ela existe quando você acende ou apaga a luz. Se vai acabar a energia aqui, por exemplo, o ar-condicionado não funciona, então nós podemos sentir na pele, no corpo, somatizando, por exemplo, o calor, o frio, a intensidade. Então, quando eu falo de produtividade, realização de sonhos, é essa energia, é o que nós sentimos. Então, quando eu falo assim, vamos fazer alguma coisa? Nossa, mas fulano não me motiva, então você não vai fazer, porque ninguém vai motivar você. Até porque os seus sonhos são únicos e exclusivos seus, né? Não tem como eu viver o sonho da Adna. O sonho da Adna não é o mesmo que o meu. Você assim, pode contribuir, Eu né? posso contribuir, mas fazer por ela é impossível. Assim, o mais engraçado que ao longo da vida que a gente trabalha com muita criança e adolescente, e uma das coisas que eu sempre falo para eles é o seguinte, porque o pai e a mãe, na maioria das vezes, ele se preocupa muito em proteger. Sim. Mas ele não se preocupa, entendeu, em formar a pessoa para o mundo lá fora. Isso é um erro muito grande que os pais cometem. Sim, E eu sempre digo para eles o seguinte, quem tem que viver seu sonho é você. Seu pai e sua mãe vai te dar a condição. Agora, o sonho é seu. É você que vai entrar dentro do campo. É você que vai prestar um vestibular. É você que vai manobrar uma máquina. Não é seu pai e sua mãe. Eles vão ficar com você o resto da sua vida. Então é muito importante que você entenda isso. Que o seu sonho que tem que viver é você. Essa independência. Eu vou contribuir, seu pai vai contribuir, sua mãe vai contribuir. Porém, quem tem que fazer é você. Você tocou num ponto que de uma certa forma, acaba sendo máculas na vida de um adulto. Que é as crenças... Ao fim, né? que são as crenças porque nós temos aprendizados filogenéticos e o ontogenéticos. Entende? Traduz pra gente.
Aqueles aprendizados que nós temos desde quando estamos na barriguinha da nossa mamãe, que é vindo pelo sistema nervoso, sistema emocional, vem do cordãozinho umbilical, ou seja, tudo aquilo que a mamãe sentiu, tudo aquilo que a mamãe ouviu, né? Os sons próximos ao que a mamãe tá grávida aqui, aí de repente a mamãe aqui é agredida verbalmente, fisicamente. Mamãe vai pra uma balada, uma rave. Exatamente, os sons, né? Transfere. E ali o que acontece? Aí eu tenho essa segunda chance. É o aprendizado que eu vou ter no meu meio. Opa, nasci. Quando eu nasci, eu estou vendo, eu estou tendo estímulos, né? Porque nós temos estímulos o tempo inteiro. Os ruídos. Nós somos acometidos de estar com esses ruídos o tempo inteiro. Até que se você, ao dormir, você fecha os olhos, começa a vir aqueles flashes de tudo que te marcou de forma positiva ou negativa no seu dia. Então, assim, para você ser produtivo, você precisa o quê? De uma certa forma, aprender a silenciar esses flashes, esses ruídos, para que você possa criar o seu dia seguinte. Só que a culpa, não indo de encontro ao que você falou, às vezes o papai e a mamãe faz errado, mas inconscientemente ele está fazendo certo, porque ele está protegendo. Então, ninguém dá aquilo que não teve. Muitas vezes, quando eu tenho nos acompanhamentos, nos projetos sob medida, pessoas com potenciais gigantescos, com condições financeiras incríveis. Não tô falando que, às vezes, assim, a pessoa está passando com depressão e ansiedade porque não tem dinheiro. A grande maioria é. Mas tem pessoas que têm, e muito, e não sabem nem o que fazer com aquilo. Pra mim, isso é o pior quadro que tem. Entende? Não sabe o que eu vou fazer com isso. E eu não sei. Olha, eu falo, Célia, eu tenho dinheiro, eu tenho roupa, eu tenho carro, eu tenho isso, mas eu não tenho ânimo pra nada. Você tem tudo à sua disposição, todos os instrumentos. E isso é porque Mas, assim, aprendeu. Pela experiência, pela convivência, pelo que eu vivi, pelo que eu vi, né? Se um dia for preciso citar nomes, eu cito essa história que eu vou falar aqui para vocês. De um Não pai. será. De um pai. Mas se for preciso, eu falo até para ele, que eu já falei para ele isso. Não, mas entendeu? a gente tá tranquila. A advogada tá muito ocupada ultimamente, não tá podendo. Produtiva preparar. agora, produtiva. Ela tá muito Só produtiva. pegando esse gancho que você disse sobre a questão do pai e da mãe, tá protegendo de forma inconsciente, né? Por exemplo, esse rapaz, ele é uma família classe alta. Filho dele hoje é conhecido na cidade. Eu não vou falar qual que é a profissão dele, porque senão já vai ligar nele e vai ser ruim para ele depois. E uma das coisas que ele fez foi exigir demais que o filho dele se tornasse um jogador de futebol. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava dentro de um jogo, eu estava fazendo um aquecimento e ele não tinha chegado. Quem tinha levado foi a mãe. A hora que o pai chegou, ele virou para mim e falou assim: meu pai chegou, não vou jogar nada hoje. E esse rapaz hoje, para você ter uma ideia, ele não joga nem futebol amador. E se você ver a qualidade dele, é uma coisa extraordinária. Ele não quer saber de futebol. Mas aí, eu acho que a gente entra num outro gancho, que é o que nós tratamos na semana passada. Muitos e muitos seres humanos projetam no filho aquilo que ele queria ser. Exatamente. Ele queria ser. Faz o filho acreditar que o sonho dele É o sonho o sonho do filho, e não é assim. Eu citei este exemplo e eu vou citá-lo ou novamente. A Adna também ainda brincou. Eu posso então abraçar o sonho? O meu filho, o Marcos, mais velho, desde que ele aprendeu a falar, desde que ele aprendeu a primeira palavra, a fala dele é a seguinte: mamãe, eu vou ser policial. Eu fui criada em São Paulo. Você sabe o que significa ele falar uma coisa dessa para a minha pessoa? Significa ele falar que eu tô lascada na vida, porque eu não vou mais dormir nem um dia sequer na vida na hora que ele estiver exercendo a profissão. Porque lá em São Paulo, policial é sinônimo de risco constante todos os dias. Policial lá, ou top das galáxias, assim, da GPT, do GOI, do qualquer que seja, ou ele volta morto dentro de um caixão, porque é assim, São Ou Paulo é top muito das perigoso. galáxias e volta morto. Ou é top das galáxias e volta morto, pois é. Então, pra mim, quando ele me falou isso a primeira vez, foi um murro na cara. Um murro. Tipo assim, ele podia ter falado pra mim que ele queria ser, sei lá,
Que ele Paquita queria da viver Xuxa. a vida inteira comigo em casa, não trabalhar. Proteção, Mas né? ele falou que ele queria ser policial. Na hora eu parei, eu respirei, eu pensei e eu falei, eu não posso Transferir. reproduzir o meu sonho pra ele, porque ele não tem nada a ver com a minha vida. A Mesmo? vida é dele. Então eu trabalhei isso dentro de mim. Pois hoje eu falo, filho, você quer ser policial? Mete a cara no estudo, meu brother, porque tem que estudar pra caramba. Só que dentro do meu coração, e eu tô falando isso porque Por ele não parte tá de mãe, ouvindo o ser programa protetora. porque ele tá num amistoso, então assim, ele não, entendeu? Então assim, segue o baile. Só que tem muito pai e mãe que não tem esse tipo de pensamento. Tem lógico. Mas qual a isso, idade do certo? seu filho? Meu filho tem 10 anos. Então, ele vê o policial como um herói. Não, sim. Então, talvez, quando ele amadurecer em relação à profissão, sem acuidade, sem incentivos negativos, ele pode mudar. Ou você pode apresentar coisas que suplantam o Não, desejo mas dele. Hora Não, nenhuma. mas eu queria Mas ser eu não vou bombeiro. fazer. Eu queria Mas ser é a bombeiro. questão da superproteção, É, entendeu? sim. Ele já tá É. mudando um pouquinho a cabeça, mas eu falo que pela personalidade do Marcos, conhecendo o filho que eu tenho, eu acho muito, mas muito difícil dele mudar. Porque ele só mudou, porque quando ele falava, ele queria ser policial de rua. Hoje ele quer ser policial federal, porque ele sabe que o policial federal ganha mais dinheiro. Então, assim, Ou seja, ele ele já foi começou ele foi a amadurecendo refinar. ele Fazer foi um campo amadurecendo as analítico. ideias, mas É. mudar eu acho bem difícil de mudar. Mas olha o pode lado ser bom. que mude, se mudar eu vou ficar feliz, mas se não mudar, Mas olha o sigo. lado bom. Ele tá tendo uma percepção dele. E sim, existe muitas possibilidades dele adquirir um desejo de uma nova profissão. Sim, com certeza eu sei. Eu acredito piamente, torço para que isso aconteça. Quando ele começar a identificar processos na escola, quando ele começar a ser apresentado para outras possibilidades, existe sim essa necessidade, inclusive, de apresentar novas possibilidades. Não, eu apresento um mundo para ele, mas eu falo assim que eu não projeto nele uma coisa que eu Eu já não tenho medo apresento seu. nada. A Adila já não tá apresentando mais nada, porque a percepção Eu, dela É um muito medo o grande. nele, meu né? menino eu já não apresentava, porque se eu falar assim, futebol, quando ele era pequeno, amo o futebol dele até hoje. Mas apresentei, foi pra escolinha na época, largou de mão. Gabriel, mas não sei se você conhece o Denis, natação. Da Uni. Ai, o Chamou professor o Denis deu Gabriel, aula. o Gabriel na época, o Gabriel de 8, 7 anos, fazia aula com o pessoal de 14, falava, Gabriel é prodígio, tem futuro. Só não quero. O Gabriel gosta de pessoas fardadas, acho bonito, porque tá servindo a pátria de uma certa forma, eu tenho muito esse lado avantajado em mim. Você gosta? Não quero. Eu falei, então agora é o seguinte, eu vou guardar as coisas, eu não apresento o mundo pra você não. Vai descobrindo aí, à medida que você for me perguntando, eu vou dando pitaco. Mas Porque aí também é um com outro ele que caminho. funciona diferente. Assim, eu acho assim, importante a gente ressaltar alguns pontos, né? Porque nós estamos falando aqui de famílias, né, no nosso contexto aqui, interno aqui, de famílias que têm uma estrutura cultural razoável para boa, né? Que tem um curso superior, que consegue ter um feedback e conversar com o filho de uma maneira aberta, Sim. mostrando os caminhos para eles. Porém, é muito importante a gente entender que nem todos os familiares, nem todas as pessoas têm essa condição de frequentar uma faculdade, tem essa condição de cultura de poder mostrar para o seu filho o que é importante na vida. A realidade social realidade é muito muito pesada, né? pesada. E eu entendo Muito pesada. super o que você tá falando, porque eu Entendeu? faço muito trabalho social. Então, assim, é uma coisa que, assim, eu vivo isso no meu dia a dia, Aham. entendeu? E, assim, uma das coisas, o pessoal, outro dia, um camarada virou para mim e disse o seguinte dentro de um carro, falou, Divino, o pobre depende do rico para viver. Eu virei para ele e disse, cara, eu sou pobre, não dependo do rico para viver, não. Mas a gente consegue entender esse pensamento. Divino, você não gerar emprego, sei lá, vou capinar lote. Vender balinha. Mas se o cara não tiver uma só lá, vou vender picolé. Vou Eu vou plantar. virar empreendedor, fazer alguma coisa. Por que eu digo isso, gente? Eu acho assim, nós vivemos numa sociedade hoje, quero até fazer uma ressalva aqui, que é muito importante, eu agradecer os pais meus da escola particular, porque todos os meninos deles lá que tem chuteira ou roupa, eles doam para poder doar para o meu projeto, agradeço de coração, eles conhecem o meu projeto, sabem o quanto que isso é importante. Porém é o seguinte, nós temos que entender que a sociedade brasileira, trazendo para o nosso cotidiano aqui napolino, a fome, a dificuldade, entendeu? Ela está aqui perto da gente. E muitas vezes as pessoas colocam uma venda nos olhos.
Não consegue enxergar E isso. não tem saída, né? Não tem essa questão de nem de fazer projeção em filho de profissão. Justo, justo. Agora, onde é que entra a questão do projeto social? Por exemplo, eu tenho uma turma das 14 horas, eu tenho 22 alunos nela. Eu tenho 3 meninos de 18 anos, que eu não poderia nem estar atendendo. Mas por que está frequentando a aula? Pra não estar na rua. Para não estar na rua. Para não estar na rua. Para poder mostrar para eles que existe uma possibilidade e que eles Fora podem, de do repente, crime. conseguir o que eles querem. E assim, às vezes me preocupa muito a questão do contexto do poder público municipal e estadual. Porque eu tenho uma turma de 21 alunos lá, eu tenho 3 de 18 anos. Porém, esse menino não tem condições de fazer um curso técnico ou de frequentar uma faculdade no momento. Por que não realizarmos alguma coisa no sentido desse menino sair de lá dentro dessa escola ou do próprio ensino médio com uma profissão técnica? Que é uma coisa que a gente tem que pensar. É justamente essa nossa briga aqui todo o sábado. Todo sábado. Porque são coisas tão simples de serem resolvidas. Porque a gente olha aqui na nossa cidade, vê tanto dinheiro sendo jogado Gastos no desnecessários. ralo por nada. Sabe? Por que não pegar esse dinheiro e investir nos pequenos? Por que não pegar esse dinheiro e investir em algo que vai dar produtividade para essas crianças, que vai tornar elas produtivas? Porque nem todo mundo tem o berço que eu tenho, nem todo Justo. mundo tem a oportunidade que meus filhos têm. Conheço várias e várias pessoas que, assim, eu cheguei e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Pessoas que têm escolinha de curso técnico e tal, deixa eu te falar uma coisa. Fui fazer um projeto social em tal lugar, assim. Lá tem 3 adolescentes que estão precisando, que querem trabalhar para ajudar em casa, só que eles nunca fizeram nada além da escola. Eles precisam de fazer um curso. Ou Ajeita eles o nunca curso aí. fizeram nada além do crime, porque essa é a realidade de muitos também. Ajeita o curso aí pra eles fazer, eu te pago parcelado. Se você não puder doar a bolsa, eu te pago parcelado, porque é o seu trabalho. Sim. Pago parcelado. E não foi uma, nem 2, nem 3 pessoas. Já paguei curso para uns 10 adolescentes parcelado, porque graças a Deus eu conheço pessoas boas. Cintia, a escola ela é franqueada, a gente tem que repassar um valor pra franquia e tal. Então, assim, ajudando, fazendo o dever de casa de quem? Do poder público. Do E poder aí, público. terminou o curso, e quando terminou o curso, foi pro DAIA, foi pra uma empresa, pra uma loja, porque... Você tem me curso, despertou o tem interesse em ouvir a opinião do Eric nesse sentido, porque é uma pessoa que lida com rede social, que tem esse público, né, esse perfil aí que ele é a inspiração desses jovens. Quero saber como funciona, se você se vê amparado pelo poder público em alguns dos seus empreendimentos, entendeu? E como que você consegue trabalhar isso sendo essa ponte com os seguidores que você tem. Eu já fiz uma parte de um programa social daqui de Anápolis, né, o PET. Lá eles tinham um montão de coisas lá, sabe, futebol, natação, levava a gente muita coisa, eu já fiz parte, sabe. Aí o poder público, não sei se o prefeito quis tirar, né, agora parou. Você Aí mora onde, Eric? Eu moro no Santo Expedito. Santos Expedito, depois do Filósofo. Isso. O pé que você fazia era O ali Bar no Bar de de Lourdes. Lourdes. Isso. Era a Raquel que era sua coordenadora? Era. Eu não xinguei você lá não, que eu fui voluntário no PET. Se Não, xingou, não xingou lembra, Eu né? sou É. voluntário. Eu não gostava muito de futebol assim, sabe, É. mas Eu fui voluntário no PET Tá com a explicado. Raquel, que era um projeto sensacional. era. Que bom Agora saber, que parou. Aí não sei por que parou. Porque Mas era o muito- poder público Mas resolveu como tirar você das entende que escolas. tinha esse incentivo no seu bairro, sempre teve esse apoio, ou você entende que era mais por projetos particulares, projetos sociais particulares, de pessoas mesmo, sem essa parceria pública? Acho que era particular. Essa Assim. parte realmente. E como que você lida dessa realidade? Porque, querendo ou não, a gente... Deixa eu falar. Querendo ou não, a gente está tratando aí de uma realidade de bairros periféricos, né? Onde a atuação pública já demanda um pouquinho mais de burocracia para chegar. Vamos usar palavras bonitas para não ofender. E é o seguinte, como que você, percebendo essa realidade, assimilou? Se você, não, vou fazer igual o Divino aqui, tá a Célia mostrando, vou ter inteligência emocional, é o meu sonho, independente da labuta que seja por dia, dos obstáculos que estejam colocados aí na minha frente, eu vou enfrentar tudo, vou me colocar como você tem feito. Mas como foi esse gatilho, esse virar de chave, assim, sabe? E como a partir disso você passou a ser inspiração, porque eu sei que no seu bairro tem muitos meninos e meninas que se inspiram em você. Apesar de não gostar do futebol, não gosto do futebol, mas
tem outro segmento. tem o Instagram que eu consigo, sabe, externalizar, eu consigo mostrar a realidade, porque, Célia, convido depois o Divino, vocês conhecerem o Instagram do Érico, porque é algo muito, tem muita identidade, e a identidade, assim, que cabe a qualquer pessoa da nossa realidade, não é aquela coisa fantasiosa, que você vai ver, você vai sentir uma puta inveja, vai despertar o seu pior, falar assim, porra, realmente, eu xingando, desculpa, assim, realmente tem desigualdade social e realmente eu quero que o rico se ferre. Gente, não é assim. Não. A questão é que, qual o seu papel? Entendeu? A minha realidade é essa e o perfil do Eric lida muito bem com isso, sabe? Não é com vergonha, é com alegria. A gente vê ele reunindo a família dele lá, sabe? Assim, tá chovendo, o Eric tá lá fazendo dancinha na chuva com café, tá o sol estalando e o Eric tá lá. Isso mostra pro jovem o seguinte, faça chuva, faça sol, você tem que estar se predispondo a fazer o que você é bom. Eu sou bom nisso, então se predispõe a fazer isso, sabe? Aqui ou agora, né? Ou aqui, e não ficar fugindo, igual você muito sabiamente colocou, ficar fugindo, usando artefatos para poder não enfrentar a realidade, se ocupando, entendeu? De coisas que você só tá, na realidade, fugindo daquilo que você tem que enfrentar. Como que você percebe isso lá no seu bairro, a partir do pessoal que segue você? As pessoas lá no meu bairro, elas sentem um pouco de inspiração, né? Elas me perguntam muito, assim. Eu tento incentivar elas a não desistir, sabe? Eu cheguei a esse nível aí com o meu trabalho, lutando, planejando, sabe? Eu tento passar esse papel para elas não desistir, porque o começo não é fácil, sabe? É sempre difícil. Eu não comecei com muitos seguidores aí, como que eu tô agora. Eu sempre comecei do menos. Eu fui tentando buscar parcerias, buscar novas inspirações, sabe, para mim, no meio do Instagram. Eu tento passar esse papel para elas não desistir, tentar buscar coisas novas, tentar investir nelas mesmas. Onde você estudou, Eric? Eu estudei lá no meu bairro, né, e no José Lodovico, agora que virou CPI. Lá no seu bairro, você estudou em qual escola lá no seu bairro? Bethesda da Primavera. Lá no Bethesda da Primavera. Eu vou traduzir aqui a pergunta da Adna, que às vezes ela fala assim bonito. Eu sou da quebrada. É porque ela é lógica, né? Ela é a lógica e eu sou da quebrada. Então eu super E eu entendo. vou, né? A pipa voa. Você vai, a pipa voa e vida que segue. Boa tarde. Enfim, vou traduzir aqui. O que acontece? Ela quer saber se lá no seu bairro, as pessoas, os jovens que vivem lá no seu bairro, ali no Filósofo, naquela região, eles têm algum projeto social, se lá tem algum projeto social que salva eles de ficarem na rua, porque querendo ou não, é um bairro que tem um pouco de violência, tem é um bairro que é mais afastado, então assim, tem tendência à criminalidade. Então, essa é a primeira pergunta. Tem algum estímulo, tem algum incentivo lá de projetos sociais que abrace esses jovens? Você sabe, você tem conhecimento disso? Tem o do futebol lá na quadra, lá embaixo, lá no Filósofo, e tem um projeto Resgate lá também. E o projeto Resgate, esse é o primeiro ponto. Isso. Agora, o segundo ponto. Você acha que essas pessoas, elas servem de inspiração? O Divino, por exemplo, que tem um projeto social no Vivian Park. Isso. Ele serve como inspiração para esses jovens? Não necessariamente do futebol. Você não sabe, mas você tem um papel importante e faz um projeto social. Por quê? Porque os jovens que poderiam estar fazendo coisas erradas estão se inspirando em você. Poxa, eu não preciso de ter vergonha de morar no Santo Expedito, porque o Eric mora aqui no Santo Expedito, e aí ele não tem vergonha, ele mostra a casa dele, ele bebe café, ele faz isso. Você não sabe da importância do significado que você tem, mas você resgata a pessoa todos os dias, porque a gente vive em uma sociedade que impõe que o padrão da beleza é top, você tem que se enquadrar nesse padrão Tem que de morar em beleza. condomínio fechado. Você só presta se você for rico. Você só presta se Porque, você na for verdade, rico. só mostra esse resultado, né? Ali, por exemplo, as pessoas nas mídias querem pegar o resultado final. Mas nós precisamos mostrar que, ok, é interessante esse resultado final. Perfeito. Vamos, como é que é o primeiro passo? Exato. Né? Então, por exemplo, a minha empresa, ela trabalha voltado por esse processo de capacitação e desenvolvimento intelectual. Por quê?
Porque se eu quero me recolocar no mercado de trabalho, eu quero inserir, eu quero iniciar, como que eu faço isso? Né? Porque eu trabalho com recrutamento e seleção. Primeira coisa que eu pergunto, o que você gosta de fazer? Faço qualquer coisa. Aí eu olho pra cara da pessoa e falo assim, não, você não vai fazer qualquer coisa, porque a primeira dificuldade que você enfrentar, você vai desistir. Opa, cala minha Tem boca. Não, isso eu não faço. Virar prostituta. Isso eu não faço. Isso eu não faço. Vocês não têm ideia. Tem cargos que pagam super bem, que a pessoa, não, eu não vou fazer isso. Eu vou recrutar para isso, não, eu não sei empreender, não. Eu preciso de uma segurança, entendi, mas ela não entende que ela é a segurança dela. Mas não, tem pessoas que preferem uma carteira assinada a buscar empreender, utilizar ali a sua capacidade, seu nível de capacidade para poder desenvolver. Né? Jovens têm muito isso. Só que, por exemplo, Lucélia Gontijo, tenho lá no meu canal do YouTube, eu tenho cursos de graça, eu tenho capacitação, eu já ofereci para várias escolas. Pergunta se tem pessoas que querem. Eu tô falando esse outro lado. Eu luto muito por esse momento. A falta de interesse da própria sociedade. Exatamente. Pra quererem, você luta muito pra quererem. Eu tô do lado de cá. Nossa, que interessante isso. Eu tô do lado de cá. Que quero que o lado de lá desenvolva. Porque esse é o meu trabalho. Mas a parte de lá não tem interesse. E a parte cultural também. Aí o que vem? A gente traz. Eu tenho cursos básicos de rotina administrativa de graça. Eu tenho cursos de Excel básico, Word, Canva, mídia. De graça, não precisa me pagar nada. A pessoa só entra lá e faz. Ok, agora vem cá, vamos trabalhar. O que você gosta de fazer? Não sei. Entendi. Vamos descobrir? Não sei se eu quero. Eu já escutei isso. É mais bacana ficar sentado. Sim, olha Não, só. Ali, a hora que você vai para desenvolver, nossa, eu trabalho, eu tenho pessoas com níveis de ansiedade e depressão gigantescos porque tá trabalhando num lugar que não gosta. Eu falei, entendi, por que você tá permanecendo aí? O que você gosta então? Vamos trabalhar em direção ao que você gosta? Ah, mas eu tenho medo de perder o que eu já tenho. Então, aí onde você para? Qual a decisão? Sim, vai ser frustrado. Qual a decisão que você quer tomar? Então, por exemplo, nós temos uma formação em Goiânia chamada PNL, Programação Neurolinguística, onde a gente forma pessoas para desenvolver. Essa formação ela tem uma duração de 8 meses, para você ter uma ideia. São 280 horas, é um curso caríssimo. Vamos pensar assim. Financeiramente falando. Mas o que nós já demos esse curso para pessoas gratuito. Ele tem um custo hoje de para R$ 7.657. Uma formação de 280 horas. Porque são pessoas que querem desenvolver. Eu tenho formações só para mulheres que vêm com traumas de marido, de separação, de gestação, de pós-parto, de abusos sexuais, abusos emocionais, abusos socioculturais. Então, assim, onde você depara com crenças e valores. Mas eu vou te fazer uma coisa. Se eu pego um ponto de decisão, aonde às vezes as pessoas não têm, é onde o meu trabalho é muito forte. Porque a gente precisa conscientizar a pessoa para poder fazer o quê? Decidir em querer fazer alguma coisa. Eu preciso decidir em querer jogar futebol. Sim, assim, só pegando o seu gancho aí, eu sempre digo o seguinte, eu acho que a probabilidade do Brasil dar certo ela é muito pequena para essa geração nossa atual que está aí hoje, dos seus 25 para frente. Né? Acredito que eu vou colocar abaixo, vou colocar até aí dos seus 18 anos à frente. Por quê? Baseado na falta de interesse. O meu projeto, o menino para frequentar ele lá, ele tem que ter média 6 no colégio. Quando eu coloquei média 6 no colégio para poder participar, teve um pedagogo que falou, Divino, para a escola pública, essa média ela é muito alta. E eu falei assim, poxa, se média 6 no colégio público ela é muito alta, então infelizmente aqui não temos um pingo de chance do Brasil dar certo. Você está incentivando a pessoa para querer estudar. Ela tem que estudar. Aí ele tem que levar uma declaração de frequência de 95% na sala de aula. E cada 3 meses ele tem que levar o boletim dele para a gente poder fazer a avaliação. Dia 12 agora, vocês são meu convidado, vou fazer a avaliação pedagógica. Eu premio a primeira, a segunda e a terceira melhor nota do ensino médio e do ensino fundamental. Eu premio, eu vou dar 300 reais para o primeiro, 200 para o segundo e 100 reais para o terceiro. Entendeu? Aí onde é que está a questão de querer participar e por que eu acho que a sociedade nossa, a probabilidade dela dar certo é muito pequena? Porque o pai não tem interesse de levar o boletim do menino, a declaração do menino tem que estar cobrando todos os dias. Isso me deixa indignado.
indignado. Porque nessa O idade caminho- transfere para a criança uma responsabilidade que ela ainda não entende que é dela. Sim, mas aí é que tá a questão. Nós não vamos mudar a cabeça do pai e da mãe. Nós vamos ter que trabalhar no alicerce. O alicerce é as crianças. A gente mostrar para eles que o estudo, que a cultura é importante. Para que no futuro bem próximo a gente possa ter pessoas interessadas em fazer um curso gratuito, interessadas a ganhar bem, interessadas a ter uma profissão, interessadas a ser um piloto de avião. É esse que é o meu pensamento. Eu não vou conseguir mudar a cabeça do pai e da mãe. Aí eu Não entendo, muda ninguém, né? eu entendo o que você fala e assino embaixo. E entendo o que a Lucélia traz também como pedagoga e assino embaixo. Eu tenho que assinar embaixo dos dois. Entendo o que você fala cobre por porque todas o que as vias, acontece. Eu entendo o que você fala porque acontece. É uma coisa muito cultural. Muito cultural. O que você vive num projeto social é uma coisa cultural. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em projeto social tem que ser assim. Tem que ser assim. Por quê? Qual que é o intuito de um projeto social? Vamos pensar. Qual que é o intuito de um projeto social? O projeto social é produzir coisas efetivas com o intuito de tirar os menores da criminalidade, de trazer, de abraçar aqueles menores. Esse é o intuito. E dar A possibilidade. Dando oportunidade para eles serem melhores até do que a gente, às vezes, que está ali como base. Esse é o ponto. Só que aí você olha uma família totalmente desestruturada, que a mãe bate no pai, o pai bate na mãe, ou chega em casa alcoolizado, que não sei o que, a criança está ali massacrando e vendo aquilo todos os dias. Para ela é uma coisa comum. Então, forçando a criança a ter média 6, o único momento de paz que a criança tem é lá no projeto e na escola. Então, ele vai estar forçando a criança a estar nesses ambientes para se tornar uma pessoa melhor. Fatíssimo. Porém, contudo, entretanto, se uma criança chegar na escola e pedir um boletim escolar, ela não consegue tirar o boletim. A diretora não A diretora não dá, Tem que ser o entendeu? pai ou a mãe. Então tem que ser o pai e a mãe. E aí ela não consegue entender essa responsabilidade. Como que eu vou resolver o meu problema se eu dependo do pai ou da mãe para poder pegar? Ou diretamente deveria ser viabilizado, aí isso é questão de proatividade e resumir os processos burocráticos da própria escola, tendo ciência que o filho, né, o aluno daquela escola participa de um projeto social, mandar diretamente para a escola, da qual o projeto social, diretamente. Tá, essa mas parceria aí, deveria ser viável. O que acontece? Para uma escola ter acesso que aquela criança faz parte de um projeto social, ou ele, que é do projeto social, tem que ir até a escola, ou a mãe e o pai têm que informar. A Ou escola pelo não CAD único, ou Mas- pelo SUS, ou pelo... Geralmente não, tem que número de buscar- protocolo. Tem. sim, Não, pra mas já tem procura. número de protocolo quando é uma instituição que tem parceria com o poder público. Ele não tem. Eu tenho. Não, assim, tenho. eu Sim, falo eu tenho a assim. bolsa de iniciação. Sim, você tem a bolsa Só que o iniciação. meu projeto ele é independente. Só que o seu projeto é prefeitura, independente, a não é da prefeitura- prefeitura o isso, projeto. E isso. lá no CAD só aparece coisas que são vinculadas da prefeitura. E eu falo isso porque eu tenho dois Ah, é? sobrinhos. Por exemplo, um faz parte do Criar e Tocar, que tem estímulo da prefeitura. Eu pensei que Outro- apareciam os projetos Não, sociais, não, porque em não. tese deveria aparecer. Não aparece não. Um faz parte do projeto, um fez parte do Criar e Tocar há muito tempo. E o outro fez iniciação esportiva, não foi no Santa Cruz, mas fez iniciação esportiva no outro lugar que era particular, com estímulo Então, do Divino, privado. me coloca à sua disposição pra gente Entendeu? organizar essas Então, questões tipo caso você assim, queira, viu? Então, tipo assim... Já no ar eu já me não comprometo, dá. porque é um processo que dá pra gente resumir usando a proatividade total Então, pra escola falar Vocês falando diretamente com a assim, escolinha. olha que interessante. Vamos fazer um canvas aqui dessa história. Ok, nós temos aqui o aluno, nós temos aqui a escola, nós temos a escolinha, certo? Partimos de um pressuposto que o papai e a mamãe, ou seja, não tem tempo, ou seja, não tem estímulo, É ou o que eu mais seja, não escuto. tem envolvimento, Trabalho ok? muito. E não É uma vai ser realidade. Sim. A gente não Sim. pode fugir ou só crucificar. Existe várias... não pode entrar nesse contexto, a não ser que a gente conheça a Entender realidade a da fundo, é. pessoa. Eu não costumo... E já eu pressupõe sempre uma solução. sempre trabalho livre de julgamentos, porque a gente nunca... Se a gente não consegue entender a realidade da pessoa, a gente não pode julgar. Às vezes a gente não consegue entender nem a própria realidade, né? Mas vamos pensar. Temos a escola, não temos? Temos aqui a criança que tem essa possibilidade, tem um potencial ou tem potência. Potencial é aquilo que a gente ainda pode alcançar, mas tem potência, não tem? E
temos essa necessidade que é o gargalo das notas. Então, fazendo esse projeto, relacionar as escolas e buscar realmente essa parceria com a escola. Escola X, o aluno A, B, C está fazendo isso e para ele manter aqui, eu preciso das notas. Consegue mandar esse relatório? Eu tenho assim, no meu projeto Professores em Alta Performance, porque eu acredito muito que, além de ser estímulo, o professor é uma inspiração pro aluno. Totalmente. O professor, ele passa a ser um ídolo pro aluno e ele respeita e, às vezes, inclusive, obedece mais o professor do que o papai e a mamãe pela inspiração. Fato. Então, o que acontece? Inclusive, esse projeto nasceu lá na Unopar, porque as minhas estagiárias, quando vinham da escola de pedagogia, tinha muitos que chegavam lá chorando por conta de situações que aconteciam lá. Chorando mesmo, de dor. Que dor? Aquela dor emocional de ver como que o professor trata o aluno, como que é a questão do relacionamento pai, gestão pedagógica. Tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Tinha aluno que chegava lá no falando, não quero mais ser pedagogo, porque assim, eles iam para lá para experienciar a sala de aula e a escola punha esse plano de paixão. Tinha acontecido isso demais. Então, assim, eu tenho cases desses estagiários que se eu contar aqui para vocês vão ficar assim. E ela sabe porque ela já passou por essa experiência. E assim, não é julgando as escolas, é falta de preparo. Eu tenho esse projeto há mais de 10 anos, há mais de 8 anos. As escolas nem querem que seja implantado, porque ela não quer performar o professor. Já a questão de cultura. Mas o que acontece? Se o professor, ele tem essa autoridade com o aluno, se o professor, ele consegue moldar, ele consegue inspirar. Então, ele pode ser o aluno drogado, ele pode ter sido aquela aluna que sofreu. Inclusive, temos na experiência lá, na época que eu estava na gestão, de uma criança que estava sendo abusada pelo tio há muito tempo. E foi a estagiária que descobriu, chamou o conselho tutelar, fez a ajuda, a criança passou pelo processo, né, da psicologia, e a mãe nem sabia. Ela disse que não sabia. Mas para vocês verem, se o professor tem essa inteligência emocional, ela estimula, por quê? Porque a criança, ela não vai ficar falando, eu quero ser feliz, eu sou feliz, eu quero ajuda, eu preciso, porque ele não é estimulado, porque ele é estimulado a ficar calado, como muitas vezes o adulto é. As pessoas que são reprimidas o tempo inteiro, elas são estimuladas a ficar caladas. É como o nosso governo. Eu vou falar alguma coisa pra quê? Se eu vou ter que ficar calado, eu vou falar pra quê? Eu vou ser preso, eu vou ser xingado, eu vou ser excluído, cancelado. Eu já acho que sabe muito bem. Né? Então a gente passa por processos o quê? A gente não tem realmente um direito, mas temos esse direito sim. Porque com a crença limitante, se eu coloco na minha cabeça, eu não preciso bater de frente. É onde eu falo na questão da inteligência emocional, é o quê? Opa, o problema tá aqui. Vamos resolver. Só que aí o que acontece? Qual que é a nossa tendência, Cíntia? A nossa tendência é ficar pegando no problema o tempo inteiro. É isso, é isso, é isso. Ok, eu já entendi o que você não quer. O que você quer? E outra coisa também que é bem hábito, né? Não, tem esse problema aqui. Nossa, esse problema aqui vai trazer outro problema que vai trazer outro problema. Cara, assim, quando você for aí emocionalmente, eu tô pronta pra buscar a solução? Não, a solução pode estar na minha cara que eu não vejo. Vai enxergar. É ali onde muitas vezes a gente faz na programação neurolinguística, assim, ok, sai desse problema um minutinho, vamos olhar ele de fora. Imagina você de fora, o seu problema tá aqui nessa mesa, olha ele de cima. Quais são todas as possibilidades que nós podemos encontrar aqui? Exatamente. Numa brincadeira lúdica, que eu gosto muito de ludicidade, eu também sou pedagoga, só que eu não atuei não, eu fiz a pedagogia por conta da coordenação da universidade, foi me exigido. Mas nunca atuei em sala de aula, com criança, pedagógica, pedagogicamente falando. Mas assim, se a gente olha a realidade, igual você consegue extrair, por exemplo, uma criança, um adolescente que tem um potencial, mas ele está sempre ali. Qual que é a modelagem dele? É droga?
a modelagem dele é violência, A margem. a tendência dele ser violento com a esposa quando ele crescer vai ser grande. Você já fez, Divino, um curso de programação Neurolinguística? Eu já acho que eu tô com algum problema na fala. Não, Eu tô precisando de um fonoaudiólogo. Hoje nós temos aqui em Anápolis aqui a doutora Ana Paula, não sei se você conhece a doutora Ana Paula, ela trabalha muito na área esportiva. Né? Ela também faz a inteligência emocional na área esportiva. Oh, legal. Que da hora. Hoje ela é uma das referências no Brasil, para você ter uma ideia, reconhecida pela CBF. É, porque você falou algumas questões que eu falei assim, ele já deve ter tido algum contato com o curso, porque o curso mesmo assim eu nunca fiz, né? Eu tenho um combinado para o mês de março agora, vai ter um em Brasília, de um cara que eu até esqueci o nome dele aí, que é para eu poder ir nesse curso. E eu estou pensando seriamente em ir para poder melhorar nossas valências. Vamos pra Goiânia, mais perto. Mais perto. E é dia 24 agora. Não, eu tô perguntando porque, assim, para as pessoas que trabalham com projeto social, como o intuito é retirá-las de situação de vulnerabilidade, é importante saber identificar. E eu percebi que você já sabe identificar algumas crianças que sofrem, às vezes, ameaças, mas e eles não falam. E eles não falam. Eu sempre digo assim, eu digo assim, a experiência de terreno, ela vale muito mais do que um curso superior. O curso superior, ele agrega valores, entendeu? No momento certo você vai estar colocando. Refina. Entendeu? Para você ter uma ideia. Potencializa o que você já é. Sim, isso justamente. Só para você ter uma ideia, quando se trata de profissionais, né? Eu tenho no meu projeto 2 caras que são voluntários do profissional de educação física, não ganham um centavo. E nós atendemos ali no Jardim América, aqui no Alto da Bela Vista, cerca de 70 meninos. Através da categoria de base nossa lá. São voluntários, não ganham um centavo. Né? E são pessoas, entendeu, que no nosso cotidiano, muitas vezes, a gente tem que estar moldando. Porque são pessoas inexperientes que estão se iniciando agora. Porém, já aprenderam demais. Hoje eu tenho total confiança de deixar o projeto na mão deles. Então, eu acredito que se de repente eu vir faltar no dia de amanhã, o meu projeto vai deixar um legado. Porque essas pessoas estão inseridas dentro do projeto e sabem o quanto é importante para a vida de cada criança e cada adolescente. Sabe dar encaminhamento. Justo. E quando se diz sobre a questão de professores ou até mesmo diretores de colégio, quando se fala da pessoa, eu sempre digo o seguinte, eu acho que a pessoa tem que gostar do que ela faz. Então, vem cá, eu estou fazendo pedagogia. Você fez pedagogia porque você foi obrigada, porque você tinha, para ser coordenadora da faculdade, né? Para a faculdade você tinha que ter o curso. Mas vem cá, qual que é a valência dessa pessoa que é profissional de uma área em fazer um curso superior, entendeu? Sendo que ele não tem esse desejo, não tem esse conhecimento para poder saber dele, gostar de fazer. Não é fácil você ter que pagar aluguel de um terreno, você tem que pagar energia, você tem que pagar água, entendeu? Você tem que, de repente, tirar do seu próprio bolso para dar uma cesta básica, no final do mês você acaba dando suas próprias contas, entendeu? Mas, em contrapartida, a sua realização como pessoa, como cidadão, no dia de amanhã, que eu posso dar milhares de exemplos para vocês aqui de pessoas que hoje é advogado. O meu advogado, para você ter uma ideia, foi meu aluno. Meu aluno no meu projeto. O meu advogado, o cara que descasca meus abacaxi quando eu preciso, eu ligo para ele, ele é que resolve para mim. E foi meu aluno, entendeu? Assim, eu vou levar um palestrante agora, que foi o pontapé inicial lá no campo do Beira Rego, o Wesley, ele é dono da Cassete, uma empresa que vende carta de consórcio. Uma pessoa séria, entendeu? Uma pessoa digna, uma pessoa que mostrou para mim ao longo dos anos, e até eu não tinha esse conhecimento, de que a trajetória dele dentro do projeto foi primordial para a formação dele como pessoa, como cidadão hoje. Então, assim, isso não tem preço. Às vezes é uma coisa que a gente tenta fazer, tenta buscar mecanismos para que a gente possa mostrar para esse aluno, para esse cidadão, que ele pode ser uma pessoa grande. Eu ia te perguntar, só te interrompendo, eu ia te perguntar justamente isso, acerca de palestras, se você trabalha com isso lá, no clube, levando pessoas para poder motivar, né, os seus alunos mesmo nesse campo motivacional. A maior dificuldade minha é a falta de reconhecimento dos pais, o quanto o esporte é importante na vida da criança e do adolescente. A maior dificuldade minha. O pai e a mãe muitas vezes colocam lá para poder tirar ele dentro de casa. O pai e a mãe que nós falamos no Outro começo. dia chegou uma mulher lá e falou assim, meu filho resolveu fazer futebol, vou matricular ele aqui. Eu não queria que ele fizesse, vai fazer futebol. Ela não tem noção do tanto que a vida desse menino vai ser mudada através do futebol. Não é pegar a menina. Essa é tâmara, né? Não é pegar a Esse menina. é o pé de tâmara. Não é pegar a menina lá de 9 anos de idade que não dá conta de dar um passe, entendeu? Um passe, normal. Você está andando, você dá um passe, anda normal. Coordenação motora.
O pai não consegue entender que essa atividade vai fazer com que ele dê um pico melhor, que ele corra, que ele suba uma escada, entendeu? Que ele viva melhor. O pai acha que ali é um lugar que ele vai colocar, não estou dizendo todos, quero deixar bem claro aqui que eu tenho uma maioria de pais, entendeu? Que me ajuda e colabora demais a conta. Mas essa minoria, eles têm que começar a entender isso. Sim. Quando ela disse para mim sobre questão de casa que a gente pega, eu recebi um dia lá do Copacabana, uma mãe chegou em mim e falou assim, Divino, me mandaram aqui o conselho tutelar, tá aqui a carta. Eu peguei a carta, era do conselho tutelar, ela falou assim, meu filho tem que fazer esporte aí, entendeu? E precisava conversar com você particular, para te passar o problema dele. Eu falei assim, vamos, pode conversar comigo. Pedi pro pessoal sair da sala, nós sentamos lá, veio comigo e falou assim, ó, meu filho foi abusado pelo padrasto dele. E meu filho ele fica dentro de casa, lá no quarto, lá, ele come só dentro do quarto, ele não come na mesa com a gente. Meu filho tem dificuldade de relacionamento dentro do colégio, entendeu? Ele não consegue sair, ele não consegue conversar com ninguém. E me indicaram para ele poder fazer uma modalidade esportiva que ele goste. E ele ama futebol, ele assiste futebol todos os dias. Eu falei para você, está no lugar certo. Sim. Chamei o meu professor, pessoal, Rodrigo, vai entrar fulano aqui, o caso dele é esse, ele precisa de um pai. Agora ele precisa de um pai, ele não precisa de um professor. É um pai, para chamar a atenção, para dar conselho, para mostrar para ele, para conviver com as crianças. Para fazer o resgate. 4 meses depois, essa mãe entrou dentro da minha sala. 4 meses depois, essa mãe entrou dentro da minha sala e disse para mim o seguinte, Divino, meu filho mudou da água para o vinho. Eu não sei como que eu vou te pagar. Eu não tenho que me pagar nada. Só o reconhecimento da senhora, dizer que a vida do futebol mudou a vida do seu filho, para mim é essencial. Que bacana. É essencial. Não, então, são casos que muitas vezes, quando se fala do CRAS ou do CAD único, né, que eu tenho uma bolsa de iniciação, o menino que vem para mim tem que ter um encaminhamento do CAD para que a prefeitura possa me pagar R$50 por aluno, entendeu? Hoje, nessa gestão, a única coisa que funciona é o CRAS. A única coisa que funciona. Graças a Deus! É a única Pelo coisa- menos eu tive uma boa coisa que notícia funciona. nesse programa hoje, cara. Eu A única Tem coisa algo que que funciona. funciona nessa É o gestão. CRAS. Tem a Cris lá do Copacabana, não sei se está me ouvindo, eu não sou de fazer média com ninguém, mas essa pessoa é sensacional. A gente tem que honrar quem tem honra. Sim, com certeza, com certeza. Eu não gosto desse prefeito. Ele foi um padrasto pro esporte. Detesto ele, não gosto dele. Mas o CRAS é uma coisa que Pode falar funciona. assim do nosso papai, poxa. Por quê? Todo mundo do esporte ama ele, principalmente a época Misericórdia. de Arraiana. Misericórdia. Época de Arraiana, menino, você vê aqui na rádio é altos foguetes. O que me deixa... Destruindo o campo pra poder colocar jogo, que não sei O que se gasta na Arraiana, o que se gasta numa edição da Arraiana, dá para nós construir nada, dentro do Copacabana, uma praça poliesportiva para atender com psicologia, entendeu? Para atender com assistência social e com atividade esportiva durante um ano. Pois Vamos é, falar mas mais, dá pra ele fazer peraí. isso com todos os bairros periféricos. Peraí. O que acontece? Agora eu vou direcionar a pergunta pra Lucélia, porque tem tudo a ver. Antes de você entrar, 3 segundos antes de você entrar, estava tocando uma música chamada Mente Pra Mim, do Cristiano Araújo. Eu ouvi ela. Você sabe por que estava tocando essa música? Porque eu e a Adne e eu chegamos à conclusão, nós duas juntinhas em Cumbaiá, de que a população às vezes gosta que minta pra ela. Porque não tem condição a pessoa não ver o que acontece na nossa cidade. Eu e a Adne já pelejamos aqui. Tem alguma coisa a ver com inteligência emocional isso? Ou não tem nada a ver? A pessoa É mais gostar de acreditar numa mentira, porque não entra na minha cabeça. Tem. Infelizmente, nós temos neurotransmissores, que lembra lá da questão de economizar energia? Aham. Então, se eu percebo que eu não vou ter, ou não tenho força, eu não vou mexer, ou não quero mexer nessa estrutura, aí é mais fácil eu achar culpados, eu jogar só a culpa, por exemplo, no governo, no papai, na mamãe, na empresa, lá no esporte, né, na rede social, na pobreza, porque assim, eu vou sempre estar massacrando nisso, porque é muito forte, isso gera dor. Vai estar desviando o foco, né? Sim, aí o que acontece? As pessoas têm ganhos secundários. O que são os ganhos secundários? A partir do momento que eu tô aqui, eu não estou focando numa solução, eu estou focando na dor, é como se eu tivesse, sabe os vícios? É gostoso. A gente, de uma certa forma, alimenta o ego. Eu vou dar um exemplo até meio bobo aqui.
Sabe aquela esposa que apanha do marido, mas não larga? Você fala, poxa, mas por que a mulher não larga? É inteligente. Não é larga. E ali, mas eu amo. Eu vou agradecer. Cafezinho. Nesse processo, cafezinho. existe o ganho secundário na dor. E é nisso, por exemplo, que da alta governança até a baixa governança faz isso. Por exemplo, vou falar um exemplo aqui, não sei se pode ser uma solução, é uma opção, mas é assim que eu vejo como ação social. Eu também trabalho com ação social, só que eu ajudo financeiramente, sim, ajudo com alimento, tudo, mas eu acredito que a melhor ajuda é você ensinar a pessoa a pescar, é ensinar a pessoa a desenvolver, a buscar o sustento. Porque é muito fácil falar assim, nossa, eu não tenho o que comer hoje. Eu vou lá, compro pão, arroz, sei lá, compro alimento. Eu sei que tem muitas pessoas assim hoje, eu sei porque todo santo dia tem pessoas que me pedem alguma coisa. Aí onde eu paro e penso, eu vou dar conta de ajudar financeiramente essa pessoa até quando? Mas, se eu ajudo, eu estruturo emocionalmente essa pessoa, eu falo emocionalmente, gente, mas essa estrutura emocional é para ela agir na viradinha de chave para falar assim, cara, o que eu posso fazer para poder ter o meu sustento? Por exemplo, eu tenho um papai e uma mamãe, ou eu tenho jovens na faixa... De qual idade? Eu tenho de 12 a 18 anos, que não tem condição de estudar, não tem condições de fazer uma faculdade, não tem condições de fazer um curso técnico. Legal. Vamos buscar parcerias onde a gente pode reunir, inclusive, eu faço muito isso. Exatamente, eu penso exatamente igual você. Vamos, ok. Nós temos essa sala aqui, é o que temos. O que nós podemos aqui agora desenvolver uma competencialidade de estudo para você sair daqui amanhã. Vamos estruturar um currículo para você trabalhar naquilo que você gosta. Exatamente. Não é aquilo que você apareceu para você. Perfeito. Exatamente. Entende? Ação social no meu área, aí já volto para minha área, tá, gente? É claro que é... Por quê? Porque é da minha área. Porque é isso que vai fazer com que a pessoa ela caminhe sozinha. Não, sim. A partir do momento que eu posso dar um alimento? Claro que eu posso. Eu posso levar uma cesta básica? Posso. Mas a minha levada de cesta básica é para conhecer a família, é para entender a realidade da pessoa. E é exatamente onde o projeto lá é bacana. Por quê? Porque ele não está preocupado só em tirar as crianças da rua. Ele está preocupado em levar palestra para as crianças. E dar uma formação. E dar uma Dá uma formação. formação. Então, assim, é uma coisa muito bacana que casa, porque Uma o que complementa a acontece? Uma complementa a outra. Não adianta ele só levar as crianças lá e dar um pão, por exemplo, quando termina o jogo. projeto. Por quê? Porque e aí? E o emocional dessa criança? Será que ela vai estar Agora eu vou voltar preparada? para casa, eu vou voltar pro abuso, eu vou voltar... Fica refém, né? Entendeu? Fica refém. Só que aí o que acontece? Por que eu fiz essa pergunta? Sério, porque eu penso que assim, o lado emocional da criança, desde a época que ela tá lá dentro da barriga sendo gerada e tal, ele conta muito. Ele conta muito e eu vejo isso por mim. Porque a Adna, todos os dias, desde que eu a conheço, ela fala assim, Cíntia, a sua autoestima é uma coisa fora do comum. Beira o narcisismo, ela fala. Ela fala. Não, ela fala assim, beira o narcisismo. Eu Porque pra estupendo mim, você sabe o que acontece, Lucélia? Eu penso que não existe dificuldade, não existe ela é impossível determinada. pra mim. Não existe impossível, porque eu sou capaz de fazer acontecer, basta eu querer. Eu penso isso. Eu penso isso e pra mim passa. Só que por que eu tenho esse pensamento? Porque eu fui criada de uma forma muito bem estruturada. A minha mãe, o meu pai e os meus irmãos sempre me mostraram que eu era capaz de realizar as coisas que eu queria. Desde que eu me esforçasse pra realizar. Desde que eu me esforçasse. Entendo. Tinha o mundo. Mimada ao extremo, sou extremamente mimada, assim, só que mimada. Não, você consegue. Você pode sair da casinha que você dá conta de fazer. Então, assim, isso me fez ser quem eu sou hoje. E aí, a questão do mentir. Na minha casa nunca aceitaram mentira. Então, assim, pague o preço que for, mas seja honesto, seja verdadeiro, né? Não precisa mentir, você não precisa trocar a verdade para ter algo em troca. É melhor se apanhar por ser verdadeiro do que mentir e depois ser descoberto. As nossas verdades. Por isso que eu perguntei sobre a inteligência emocional, tá ligada com esse aspecto. Tá. Porque eu falei, cara, não tem lógica que eu e a Adna, ela e o Divino aqui, as pessoas
elas são de outro planeta. Não, e são dois polos divinos, Né? completamente diferentes. Porque a Cíntia, pra ela tudo é possível. Pra mim, você vem já com essa teoria de que eu posso, eu quero, eu consigo, eu já fico, oi, calma aí, não é assim, vamos analisar as circunstâncias, as limitações da nossa... Eu sou pessimista. Eu Entendeu? penso. E assim, nós temos isso na sociedade. Os filhos que são, graças ao bom Deus, querendo ou não, incentivados, você pode ser a princesa do papai, ser o príncipe da mamãe, vai que você consegue. E nós temos também a criança que escuta todos os dias, você não vale nada, você não vai dar em nada. O que você tá fazendo no mundo? O que você tá fazendo vivo, entendeu? Então, assim, nós temos os dois, né? E assim, não gosto de nada que é extremo, nem direita, nem esquerda. Eita. Eu gosto de equilíbrio. Então, assim, penso Mas que às a vezes inteligência não tem emocional... Não, é essa, justamente Ela essa gosta vertente. de equilíbrio. Ela gosta. E mas- vive em busca, e mas assim não tenho, como, porém. E assim como eu também. Eu amo o equilíbrio. Eu acho super fantástico. Assim, a sua forma de falar tranquila e tal. O Divino aqui falando todo tranquilo, de coisas assim que mexe, que comove até ele mesmo. Mas falando assim, Ter meu controle pai, de falar. cara, eu não consigo. Porque eu sou nós acelerada. fazemos a nossa história. O que acontece com a nossa história? O que acontece com a nossa história? Nós somos a história que nós criamos. Ao contrário de você, eu sou filha de mãe solteira, que o pai queria aborto, que eu nasci num acaso, numa circunstância que não fui desejada, ou seja, uma gravidez que não foi desejada. Mas, quando eu soube dessa história, eu tinha dois caminhos. Ou eu me revoltasse, Uhum. E era vítima. Ou e vítima. Era vídeo. Ou você brigava, gata. Então, Ou assim, mostrava que só veio. que, por exemplo, a minha avó, amo de paixão, os meus tios, eu tenho, minha mãe teve 7 irmãos com ela, mas a maioria das pessoas me colocava na situação que eu tinha que limpar a casa. Entende? Por exemplo, olha a estrutura. Não porque você tem que ajudar sua avó. É porque, né, ela que te acolheu. Você tem que Nossa. ajudar. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Por exemplo. Você tem que fazer porque te acolheu. Exatamente. Aí você pensava assim, eu vou ganhar dinheiro pra eu não ter que ajudar, eu pagar alguém pra fazer, porque eu odeio limpar a casa, cara. A Mas questão a minha não é nem avó- essa. era- é- Não, Não, é- eu não é o entendi a psicológico, história. é o porque a psicológico. gente- Aí o que acontece? A minha tia, irmã da minha mãe mais velha, hoje os filhos são médicos e odontólogos. Né? Ela teve um casamento muito feliz, graças a Deus abençoado, né? E assim, eu fui crescendo vendo aquilo. Nossa, melhores escolas, eu ali. Melhor aquilo, eu ali. E tudo bem. Eu falei, eu vou fazer. Só que eu não tive incentivo de ninguém. É onde eu falo. A motivação, ela tem que ser de dentro para fora, e o despertar nas pessoas, ela tem que ser esse. O que você quer realmente e despertar para que isso aconteça. A partir do momento em que eu vivo num modelo de mundo e que se eu me porque eu tô integrada ali, eu faço parte daquilo ali, mas eu não Tá preciso inerente. ficar ali, né? Hoje, por exemplo, eu faço acompanhamento com meu primo que é médico, então assim, opa, quem inverteu aqui a situação? E ele me paga super bem para isso. Tá certinho. Parem, tem que Entendeu? pagar o dobro. Só que o que acontece, ele mora em São Paulo, ele passou por um surto psicótico, ele passou por uma situação questão de trabalho, excesso, e ele, Lucélia, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, ok, vamos fazer. Mas eu, pela minha família, eu ia ser aquela pessoa, inclusive, que falavam que quando eu comecei a entrar na adolescência, que eu ia ser igual a mamãe, que logo eu estaria com barriguinha. Inclusive, tô até hoje, porque com o meu terceiro filho, depois nunca mais a barriga foi embora. Eu sou mãe hoje, né? Sou muito bem casada. Eu tenho 3 filhos, então a minha história é linda, né? Eu não cultivo, eu sou muito a favor daquilo assim, a sua história não te define. Não, eu concordo Então, por exemplo, total. quando eu percebo que tem um papai limitado, uma mamãe limitada, e a criança com potencial gigante, onde eu posso contribuir e ajudar, eu sempre busco uma forma de falar com esse papai e com essa mamãe, e busco também trazer uma forma dela se performar para poder expandir. Porque, gente, eu vou falar uma coisa de novo para vocês, ninguém dá aquilo que não tem. Exatamente. Não dá. Por falar nisso, já estamos 11h30.
Eita, passou Nossa. rápido, hein? Nem vi Nossa, o tempo ela passar. falou de uma quebra tão importante, que é esse rompimento, e é necessário em algum momento da vida esse rompimento emocional dos filhos, aos pais, a quem se predisporam a criá-los, né? E eu quero, assim, agradecer imensamente pela participação do Divino, porque o Divino é esse elo De rompimento. de Eu rompimento, percebi. entendeu? Dessa geração aí, dessas crianças que a gente, como a Célia falou, a gente não pode se predispor a julgar. Tem pai que realmente, assim, não tem tempo, quer que o filho vá para lá porque reconhece o trabalho do Divino através das Mas nem ações. fala, né? Mas Nem é. fala, mas está vivenciando e está incentivando ali. E tem um pai que, de fato, só terceiriza e fala, vai porque eu não quero essa bomba relógio. Mas independente dessa história, quem faz a história é quem se predispõe a ser elo. E o Divino é esse elo. Então, assim, eu fico imensamente grata, feliz, porque só pessoas que atingiram um determinado tipo de maturidade, elas se predispõem na vida a cumprirem papéis que seria do Estado, que seria dos pais, sem, sabe, assim, sem o reconhecimento, que é o principal fator. Porque dinheiro, isso aí, entra e sai numa... É algo tão atemporal, é algo tão líquido, né? Um dia a gente tem, outro dia a gente não tem. Mas reconhecimento não. E reconhecimento, quem dá nesse ponto aí, são as histórias que você percebe dos seus alunos aí ao longo da vida. E isso em você, isso vai te moldando. Isso é joia rara, Divino. Eu fico muito grata por você vir ao programa, por ter te conhecido. Agora eu vou virar a ratinha lá do clube, vou direto, eu e a Cíntia, porque a gente é assim, a gente persegue ou não persegue. Eu vou pelo menos segunda, quarta e sexta de todas as Aí, a semanas, Cíntia- porque eu tenho que levar meu menino. Porque assim, eu e a Cíntia, nós temos um lema aqui no Não é Sabadão. lá na Quem onde tá o aqui Divino tá, conosco, mas eu vou. sabe? Quem se predispõe a estar com a gente, participando aqui, tudo se torna família, Divino. É E uma assim, grande família. É uma grande família e um incentivando e um ajudando o outro. É, cada um com Então, suas capacidades, justamente, cada um com a sua Agora- capacidade, cada um entrando e se tornando um corpo, que é o mais importante. Vamos- Então, seja bem-vindo à família Sabadão. Você, Célia, seja bem-vinda à família Sabadão. Lucélia, mas é porque ela falou Célia ali, eu peguei o gancho, já diminuí, agora é Lu. Igual Amém. eu tenho essa mania de vou diminuir. E agradecer ao querido, já estou finalizando a minha deixa aqui, Mas credo. ao querido Eric. Não, mas é porque assim, eles têm muito o que falar ainda, e eu só vou fazer pequenos apontamentos, porque eu acho que é muito válido, nós temos ainda meia hora de programa, mas é muito válido. Como assim? Tô finalizando. Quem permitiu? Gente, eu tenho que ir no Vou banheiro descontar também. seu só, né, só te falando. Mas assim, agradecer porque o Eric, ele se predispõe. Quarta vez que eu uso essa palavra, vou anotar. Pode ficar tranquilo, ouvinte, a cobrança interna aqui. Eita. Mas ele sempre se coloca à disposição, tá aqui conosco. E assim, eu acompanho. É como se fosse, como é mais velho também, e é cria nossa aqui, eu sempre fico vendo nas redes sociais, falo, Eric, e aí, que dia que você volta, tudo. É. Porque tem um potencial magnânimo, sabe? Pela identidade que se coloca ali, sabe? No dia a dia, a não esconder, a ser quem é. E isso eu acho muito bonito. Então, Eric, eu quero agradecer imensamente você por você ser quem é e passar isso para os seus seguidores. Para você não fazer o que muitos enveredam aí e acaba que vai se vestindo de patrocínios, de permutas, disso, daquilo, outro e vai se escondendo. Vou falar E pra você você não faz isso. uma Eu fico coisa. muito feliz. Vou Pode falar pra você uma coisa que eu escutei essa semana. Independente de onde você chegar, o que você alcançar, não perca a sua essência. Isso. Eu escutei isso essa semana, porque a pessoa falou pra mim, eu falei, eu vou ter que falar pra alguém. Foi pra você. Vou falar pra Não alguém. perca a sua essência. Falar pra Não alguém. perca a sua essência. Mas agora vamos à parte comercial Sabadão, porque Sabadão é um programa, né? Então, assim, ele tem que gerar retorno pra quem tá aqui com a gente, né? Ele tem que gerar retorno. Divino, como funciona? A gente tratou aqui sobre o lado social, né? Mas, até para manter o social, você precisa de rentabilizar o negócio, né? Como funciona a questão das escolinhas? Você tem uma e as outras são associadas? Como que funciona? Onde ficam localizadas? Como que pode entrar em contato com você para poder matricular a criança? E eu falo, pessoal,
pode assinar embaixo. Quem tá me vendo aí na live, ó, pode assinar embaixo. O meu menino Marquinhos, joia mais rara da minha vida, é aluno Santa Cruz. Eu assino embaixo, é de qualidade. Como que é a questão aí das escolinhas? Hoje a gente conta com 4 unidades, né? Nós temos lá no Recanto Sol, do professor Eiler, né? A gente simplesmente impressa o nome, porque a gente sabe do caráter da pessoa que ele é, né? E a gente tem no Clube Recreativo Anapolino também, temos na Avenida Pedro Ludovico, e temos na Arena Premier, né, que é ali próximo do Lins do Campo. Essas unidades nós temos o particular, porém tem muitas situações de algumas famílias que não têm condições de pagar a mensalidade, a gente acaba indicando e colocando dentro do nosso projeto Campeões para a Vida, né? Então qualquer pessoa que queira se matricular, pode estar seguindo a gente, está no @Santa Cruz, né? Ou chamar a gente lá no direct, né? Para ele poder estar passando melhores informações. Consegue fazer um descontinho para quem chegar e falou que veio pelo Sabadão? Não vamos tratar de valores aqui, né? Mas para quem falar que foi pelo Sabadão, consegue gerar um desconto. Com certeza. Ah, ó, com tô certeza. vindo do Sabadão, quero matricular minha criança lá na escolinha de futebol e tal. Consegue fazer um descontinho? Com certeza. Não, então fechou, tá gravado ali, hein? Tem tempo de uma colocação? Tem, fica à vontade. Tá. Tem meia hora de programa ainda. Só assim, eu acho que os pais que estão assistindo a gente aí, ouvindo na verdade, né? E uma das coisas que a gente sempre prega sobre a questão da dependência química, né? Sim. Que foi um ponto que a gente falou muito pouco aqui. Mas Calma que você vai voltar. a gente não consegue salvar todos, a gente não consegue tirar todos. Porém, a gente tem uma preocupação muito grande, porque o pai muitas vezes acha que não vai acontecer com o filho dele. O pai muitas vezes está dentro de uma redoma que ele acredita que em momento algum ele vai ser tocado pela dependência química de um membro de sua família. E somente quem é tocado e quem tem dentro de casa sabe a dificuldade que é, sabe a doença que é a dependência química. Então, aos pais que estão nos ouvindo aqui, monitore seu filho. Procure saber com quem está andando, os locais que estão frequentando. Procure sempre estar olhando o celular, verificando com quem está conversando. Porque, infelizmente, a dependência química, ela começa do nada. Quando você vê que não, é tarde demais você está tirando. Até mesmo as escolinhas, a escola que a criança frequenta. Porque quando eu falei sobre a questão de reconhecer o lugar onde eu coloco meu filho, é lógico que entra a parte de proteção de mãe e tudo, mas é porque muitas vezes que acontecem questões de dependência química, oferece a primeira vez algo tóxico num ambiente onde a criança supostamente está segura. E por quê? Porque, assim, tá ali, entendeu? E o coleguinha vai e não tem a questão do cuidado. Então, o que eu percebi com relação à escolinha, que eu acredito que você, pelo pouco que eu conversei com você aqui, eu acredito que você tem essa preocupação, porque a sessão do nome é sua aqui em Anápolis. Sim. E o Euler, eu não vou dar conta de falar o nome dele. Já me desculpa, tá? Carlos, então vou chamar amigo Carlos. Carlos eu não vou esquecer. Aí o que acontece? Pelo pouco que eu conversei com você, a sessão do nome é sua. Só que pra você colocar a sessão do nome do time num lugar, o cara tem que ser fera. Você tem que confiar nele. Sim. Por quê? Porque você não vai assinar embaixo de qualquer pessoa. Você não vai dar a responsabilidade assumir a responsabilidade de qualquer pessoa. E lá eu vi que ele não conversa com a gente na hora que tá treinando os meninos. Quando tá conversando com o pai, ele tá olhando o tempo todo se as crianças estão no campo de visão dele. Por quê? Pra não ter esse tipo de problema. E eu senti confiança. Eu falei, cara, meu filho vai ficar 1 hora e eu vou ter tranquilidade de deixar ele 1 hora no local assim. E eu tenho certeza que é assim, porque o Gustavo sempre falou. O Gustavo falou assim, ixi, lá o Divino cronometra até o tempo que a gente vai no banheiro, no vestiário. Gosto. Porque é necessário isso. Ele é homem, ele tá lidando com a maioria homens, né? No caso, tem algumas meninas que treinam e tudo, mas geralmente é homem. Ele sabe quanto tempo que um homem precisa de ir no banheiro fazer xixi. De repente, um cidadãozinho vai e fica 1 hora lá no banheiro, 40 minutos lá no banheiro. Opa, o que tá acontecendo? Entendeu? Então ele falava, tia, o Divino, ele é bravo, ele cronometra até o tempo que a gente vai no banheiro. Disciplina, tá ensinando a criança a ter responsabilidade, tá ali.
Então vai no banheiro antes de ir. Ele falou, não, uma vez ele falou pra eu ir no banheiro antes de ir pra cá, antes de ir pro treino, porque não era pra ficar saindo. Aí eu falei, você acha ruim? Ele tá te ensinando, porque quando você estiver num serviço, dependendo do serviço que você tiver, você não vai ter como Você ficar tá na saindo, Copa, entendeu? como você no meio, Tá vou no no Copa, banheiro. tá na Copa, tá lá jogando lá na Copa, e aí, beleza. Vou parar aqui, ó, vou deixar esse gol aqui pra fazer depois, porque eu preciso ir no banheiro. Então tá certo, então eu percebi essa preocupação. Telefone, você quer passar o telefone? Pode sim, Contato, 629294, né, 9503, né? 629294-9503. Só para poder fechar, sobre a questão da dependência química, não deu tempo da gente conversar, então a gente tem, assim, muitas histórias... Mas é porque você vai voltar. Sim, temos histórias tristes, né, que aconteceu dentro do nosso cotidiano, que a gente não conseguiu salvar. Porém, a gente tem muitas histórias bacanas também de pessoas que a gente conseguiu tirar da dependência química através do esporte. Então, quando eu falo para o pai e para a mãe que está nos ouvindo agora, entendeu? Que ele tem que se preocupar com qual é o elo de amizade, o que o seu filho está fazendo, o que ele está andando, é muito importante. Sim. Muito importante, porque eles vão, a certo momento, ter as oportunidades. E se ele estiver preparado mentalmente, né, com essas oportunidades que vão aparecer, ele vai conseguir sobressair. Ele não vai se envolver com nenhum tipo de dependência química. Pra poder Eu se fechar preparar para dizer não, porque oferecer algo, todo mundo pode oferecer. Todo dia. Agora uma pessoa pegar, né? Você precisa ter o discernimento. Basta eu saber se é conveniente. Lucélia, Assim, deixa eu só concluir para fechar. Quando nós iniciamos nosso projeto, nós não tinha garrafa d'água, né, para colocar água para os meninos beber água, lá no campo do Beira Rigo. E na época o prefeito era o Hernando de Paula. E teve uma mãe que escreveu uma carta para o Hernando de Paula pedindo uma garrafa d'água, né? Eu nunca falei isso na rádio, olha isso. quero agradecer aqui o Hernando de Paula. Que ele mandou uma garrafa d'água, e na garrafa d'água veio um cartão que dizia o seguinte: sejamos como o sol, brilhamos intensamente sem esperar recompensa alguma. E essa frase do Hernando de Paula está no meu cartão, está comigo até hoje, e é o que eu faço hoje no meu dia a dia, no meu cotidiano. Não foi um bom prefeito, não conheço pessoalmente, mas foi um cara que marcou muito por causa dessa frase. Não sei se ele tirou de um livro, mas vou dizer uma coisa: me ajudou, contribuiu demais na minha formação e faz com que eu seja a pessoa que eu sou hoje e procuro melhorar todos os dias, poder fazer o bem sem esperar recompensa alguma de ninguém. E ele deu na exata medida do que foi pedido, né? Porque Sim. se você tivesse pedido um galão d'água, ele teria dado um galão d'água com essa frase. Um abraço ao Hernani, viu, Hernani? Não é só de críticas que a gente faz aqui em relação a você. Te convido para estar conosco, porque eu você particularmente não tem noção do quanto o Divino se emocionou e fez com que nós nos emocionássemos aqui. E eu quero que isso chegue até ele. Foi uma coisa Faço pequena, questão Mas vai que isso chegar, uma ele coisa deve estar até pequena ali na aqui. live, inclusive. entendeu? ele Ele sempre... tá acompanhando bastante no Ele sempre nosso aparece, eu programa, fico às vezes grata, aparece. porque assim, independente da postura dele enquanto gestor de um município ou não, são pequenos gestos, né? A gente não tem dimensão do quanto a gente consegue marcar alguém pro bem e pro mal. E ele fala assim que na época que ele foi prefeito, ele era imaturo, ele tinha alguns erros e assim, Mimado, né? mimado e me identifico demais, total. Ele- Porque se eu fosse prefeito, eu tava na roça. Eu ia fazer o que eu queria. Eu acho que o fato dele mandar aquele cartão com aquela frase, eu acho que ele não tinha, assim, não passava pela cabeça dele o tanto que ele ia marcar aquela frase. Pois é, mas ele é uma pessoa que tem um coração bom. Ele Eu falo que ele- assim, eu conheço, assim, não, ele não sabe que eu o conheço, mas eu o conheço, né? Porque eu não sou tão significante, né? Mas assim, eu o conheço. Ele é uma pessoa que tem um coração muito bom mesmo. E ele é uma pessoa, ele é o tipo de pessoa que ele tira dele pra poder fazer o outro bem, fazer o bem pro outro. E assim, muitas vezes as pessoas se aproveitam dessas situações e não recebo do Hernani de Paula, tá? Não recebo, tá? Não tô puxando saco Ainda. também. Ainda. Daqui uma semana eu já não posso falar a mesma coisa. Mas não recebo do Hernani de Paula, mas assim, eu sou justa. E ele tem um coração muito bom. E às vezes as pessoas que têm um coração muito bom, ela se lasca, com perdão da palavra. Então, assim, é muito bacana saber isso, de que ele transformou, mudou a sua vida com uma simples frase. E também fica de exemplo aqui. A gente pode mudar as pessoas, a gente pode mudar uma vida, a gente pode salvar uma vida com uma simples frase que a gente fala, com uma simples frase que a gente diz com como você tá bonita hoje, cara.
Você tá querendo entrar nas reflexões do dia. Às né? vezes a pessoa tava com a autoestima tão baixa. Então, tipo assim, você pode salvar. E aqui tá o exemplo. Ou seja, eu tenho razão mais uma vez, De voltar pra refletir. De voltar pra reflexão. Porque ela adora essa reflexões do dia. Reflexão do dia. Tipo a Naide, sabe? Não, Ficou, Naide, Jesus, tipo isso. Não, né? mas a Discípulo nossa da é mais Naide. legal. A nossa é Bom mais legal dia! porque A Naide fala, bom dia, a Cíntia. Bom dia, bom dia. a nossa é mais legal. Você sabe por quê? Porque é feita conosco. Pronto, acabou. E Deixa eu, a só autoestima volta. deixa eu só fazer uma ressalva aqui, gente, porque o ouvinte pode estar ouvindo falando assim, nossa, mas o Divino foi pro programa porque o filho da Cíntia tá fazendo escolinha. Não, meus tem nada queridos, a ver uma coisa com a outra. aqui a gente mata uns, mata ninguém, aqui a gente mata o leão. Ai, E mostra o pau, porque aqui é o seguinte, quem conseguiu intermediar... Você doma. Não, esse esse a gente não tem muita vontade Não, mas- de domar, não. eu tenho. Não, eu não. te Ixi, dou. eu sou livre. Entrou a escorpiana A que gente, a adoro. gente tem que tomar cuidado. Senta. Acelera. Rola. Toma. Galera, Deixa eu mudar aqui, gente, assunto, não podemos entrar onde você tá. Ok, mas só para fazer essa ressalva pro ouvinte que a intermediação foi feita a partir dessa minha família lá do Vivian Park, que totalmente, tipo assim, eu não tinha... é não Deus tinha no nada céu, a ver. divino na terra. Então, não crie expectativas, apesar que aqui, se a gente for preciso e se for nos oportunizado aproveitar, aproveitamos sempre, Não porque tem nada a ver. isso é muito Exatamente. bom e aqui entrou, Não, faz mas parte da roda e vira amigo. Realmente não tem nada a ver. Desta vez, esta semana eu quis dizer. Esta semana eu não coloquei a mão em absolutamente nada de Sabadão, a não ser passar o contato da Lucélia, porque eu já tinha convidado ela, já tinha agendado, já tinha feito a agenda. Foi uma coincidência feliz, porque as conexões do mundo, elas são muito perfeitas quando diz relação Sabadão, Adna, eu e Adna. Então, assim, Conectado. tivemos a feliz coincidência. Eu levei o meu menino no pediatra na semana passada, e o pediatra falou assim, olha, ele precisa de praticar alguma coisa, porque ele está com um quadro inicial de ansiedade. Claro, porque, tipo assim, ficou as férias em casa, é normal, eu entendo isso. Mas, assim, a pediatra pegou e falou, por acaso do destino, por Deus, eu passei na frente da escolinha, que eu nunca tinha reparado que tinha uma escolinha de futebol na rua de cima da minha casa. Eu nunca tinha, olha o tanto que eu sou lesada. Sou, tudo bem, mas assim, né? Eu passei, eu falei, cara, aqui tem uma escolinha de futebol. Então eu vou ver se o Marquinhos quer fazer futebol. E aí eu coloco ele. Ele já tinha feito judô, ele já tinha feito karatê, ele já tinha feito um monte de coisa, porque eu sempre achei esporte importante, ele não gostou. Aí ele pegou e falou assim, mamãe, eu quero. Eu falei, você tem a opção de escolher futebol ou natação. Aí a Adna me passou, Cíntia, semana que vem vai estar conosco o Divino da Escolinha de Futebol Santa Cruz. Aí eu fui levar meu filho para fazer aula experimental, não vi que era Santa Cruz, e aí eu peguei e o matriculei. Quando eu conversei com o professor, eu vi como que era o ambiente, eu o matriculei. Isso foi na quarta-feira da semana passada. Na sexta-feira eu falei pra Adna. Falei, Adna, como que é o nome mesmo da escolinha de futebol? Aí a Adna, Santa Cruz. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu acho que tem alguma coisa a ver, porque eu vi a logo do uniforme, do negócio dele é verde, o uniforme do Marquinhos é verde. Eu falei, não é muito comum ter verde aqui em Anápolis, porque tudo é azul ou é vermelho por causa da bandeira, né? E aí eu peguei e associei. Aí eu perguntei pro professor, eu falei, deixa eu te perguntar alguma coisa, que tem alguma coisa com ligação com Santa Cruz? Ele me mostrou a placa, tipo assim, literalmente, né? Ai, adorei a Escolinha placa. de futebol, Santa Cruz, não sei o quê, e o nome do professor eu lá. Aí eu falei pra Adna, Adna, a escolinha que o Marquinhos tá matriculado faz parte do grupo lá e tal, não sei como que Vamos funciona. tentar conseguir uma lombada agora pra colocar lá na porta da escolinha Não pra é, paz, porque igual ela é você visual, passar e ela é ver. mais auditiva. Na verdade, eu sou... É mel mesmo, mas quando ela tá no contexto, ela é auditiva. A gente tem as representações. Quando a gente não usa, foco em imagens, embora ela trabalhe com artes, mas ela é bem mais auditiva do que visual. Eu aprendo muito mais. Eu sou muito mais sinestésica. ouvindo.
Eu aprendo mesmo. muito. Eu sou filosófica, né? Eu vou, pipa, Por isso que nesses processos de passar rápido, às vezes não vê detalhe do que tem. Eu aprendo muito mais ouvindo. Eu sou fascinada em música. Você pode me perguntar assim, qual que é o trecho, o que tem no trecho da minha casa? Eu não vou lembrar de nada. Agora eu lembro da escolinha porque meu menino tá lá. E que tem um mercado marcou também. Aí foi o seu lado sinestésico. E que tem um mercado também. Mas assim, se você me perguntar qual a música que eu tava escutando no dia que eu fui levar ele na escolinha, eu lembro. Eu sou totalmente auditiva. Vamos fazer Cristiano a Araújo, lombada. vem pra mim. Hã? Cristiano Araújo, vem pra mim. Divino, adorei. Lucélia, primeiro eu quero que você fala pra gente qual que é a importância de trabalhar a inteligência emocional. E depois vou fazer pra você o mesmo pedido que eu fiz para o Divinos, promoção, porque a gente adora promover os nossos convidados e dar algo bom para os nossos ouvintes. Então, fala pra gente qual que é o objetivo de trabalhar a inteligência emocional. 100% em tudo, porque eu vou produzir melhor, eu vou poder me relacionar melhor, eu vou poder buscar as melhores oportunidades no mercado de trabalho, eu vou poder me performar melhor, porque eu vou estar utilizando mente e cérebro focado no comportamento. Então, se eu quero me performar na área desportiva, se eu tiver inteligência emocional trabalhada no equilíbrio, embora mente e corpo trabalham em conjunto, se a minha mente não está bem e eu trabalhar a parte física, eu desenvolvo essa parte comportamental. E ajuda na parte psicológica. Então, sim, é fundamental esse processo, equilíbrio. Ou quando é da mesma forma, para me alimentar melhor, para eu estudar melhor, eu preciso desse estímulo. Se eu não tiver inteligência emocional, eu não consigo me movimentar. É por isso que tem pessoas apáticas, pessoas, não é porque elas são preguiçosas, né? Trazem ali o termo, a pessoa que procrastina, que é preguiçoso. E na verdade não é. É porque às vezes ela não consegue enxergar. É a mesma coisa. Às vezes eu tô passando, a possibilidade tá na minha frente, mas eu não tô vendo. Porque o meu foco tá na dor, tá no problema, tá na conta que eu preciso pagar, né? E não nas possibilidades. Inclusive, nessa questão da inteligência emocional para esses jovens, eu quero sugerir depois, em outra oportunidade, uma maneira de rentabilizar, né? Eu tenho alguns projetos, depois assim, não é para ser projeto meu, eu quero ajudar com essas ferramentas, talvez lá para eles, pegar esses jovens, né, você também. Já vou anotar aqui, que pode, porque não adianta a gente só mostrar uma realidade, porque eu sou pobre e você pode ser pobre, mas você não precisa permanecer nessa realidade. Só porque a pobreza não é aquilo de bens materiais, é intelectual. Então, se eu trabalho inteligência emocional, eu consigo ser produtivo financeiramente. E usar os meios que eu tenho, rede social, a influência que você tem, para você monetizar e também contribuir com soluções de monetização para outra pessoa. Se eu consigo monetizar, eu consigo comer melhor, eu consigo vestir melhor. Né? E ali a gente pode utilizar uma forma para poder criar essas possibilidades para gerar um retorno financeiro para esses jovens que hoje não têm condição ou que os pais não têm condição. Que maravilha! Consegue fazer um super promoção aí pra gente? Tem algum curso que tá inclusive, em alta aí? Quer dizer, eu tô fazendo uma pergunta aqui redundante, porque eu sei que tem, inclusive eu começo a divulgar hoje, assim que eu sair do programa, eu começo a divulgar mas eu quero que ela fale, por favor. Nós temos vários, mas hoje, por exemplo, eu tô com 2 que eu quero trazer. Um que é de forma presencial, que acontece dia 24, que eu até convidei você. Dia 24 de fevereiro, a gente inicia na cidade de Goiânia a formação de programação neurolinguística, que é o Advanced Practitioners, em programação neurolinguística. A gente forma pessoas para desenvolver outras pessoas. Uma carga horária de 280 horas. Tem uma duração de 8 meses, para você ver, porque a metodologia que a gente utiliza é experiencial. Você recebe o conteúdo, você vê, você tem a modelagem, ou seja, o mentor, ele traz o conteúdo, ele faz a demonstração e você pratica. Que legal. Aí você tem os 30 dias para você praticar com a sua equipe, com a sua comunidade, com seus alunos, com seus potenciais clientes. Essa é uma opção que já vai acontecer, é 100% presencial, gente. É sexta, sábado e domingo, no período de 8 meses, 3 dias, em imersão completa para você não só experimentar, mas uma também... vez ao mês? À noite?
É o dia inteiro. Iniciamos às 9 da manhã e vai até Sexta, às sábado e 10h30 domingo. da noite. Uma vez 10 ao da- mês? Como que é? Aí vai ser na sexta, sábado e domingo. Nesses 8 meses. Todo final de semana. Não. Uma vez no mês. Uma vez Ah, no mês. sim. Os 3 dias. Perfeito. E a outra promoção muito bacana, que a gente até compartilhei com a Cíntia, que é a mentoria. Esse já é online, justamente para atender a demanda de quem não tem tempo. Né? Ele é 100% online, inclusive quero presentear você para poder estar já ingressando nesse curso, vou te dar de presente, para você multiplicar para as outras pessoas, se assim Gente. você quiser. A gente muitas vezes a gente quer. dá, né? Para você. E eu vou te dar com um objetivo. Você vai fazer e eu quero que você já monetize com ele. A ideia desse programa é o quê? Mentoria em comunicação, vida e negócios. Ou seja, eu vou estruturar a inteligência emocional, mas eu quero que você fature. Você vai faturar para mim? Não, é para você. É aí que está a diferença. Né? Esse projeto, eu coloquei ele no ticket, ele nada valeria R$ 5.800, que é o valor presencial que a gente cobra por pessoa. Eu tô colocando ele no valor de 350, inclusive quem vir daqui, né? Na plataforma da Eduz, ele tá 597, que eu coloquei no ticket, assim, eu tô falando preço aqui, Mínimo. gente, porque é muito baixo. E eu ainda estou baixando mais ainda, justamente para oportunizar. Por que eu tenho que colocar valores? Porque tudo aquilo que geralmente é de graça não tem valor. As pessoas não valorizam. Eu já dei dado, ó, de presente faz, a pessoa não faz. Então, assim, eu acompanho, porque a mentoria ela é acompanhada. Inclusive, vou estar com você nesse processo, assim, é online, mas eu acompanho. Fez? Qual é o objetivo? Porque, assim... Experiência própria. É chata? É chata não, eu vou corrigir a minha palavra. Ela é exigente. Mas eu sou chata. Eu Ela fico em cima é exigente. Eu quero me comprometer, né, com vocês nesse processo. Ai, que e feliz. inclusive na ação social que a gente, a gente vai trocar o que eu pensei que agora depois eu vou compartilhar com a Cíntia, para a gente atender esse processo dessa ação social, que o valor arrecadado fique para a comunidade, ou seja, lá para o clube, né, de esportes, e para agregar valor a esses jovens e aos pais, principalmente, que estão desempregados. É um projeto que a gente pode fazer ele online e motivando esse meio de comunicação que é a rádio para incentivo de consumo, para que possa gerar valores Unindo dessas pessoas. objetivos em prol. Cara, é de uma maravilhoso. Tô Anápolis muito feliz. melhor. Tô realizada. Fale divino, fale que eu te escuto. Pode falar. Só aproveitar, deixa aqui, aproveitar a audiência aí, de repente que alguém possa ter um coração sensível nesse momento. Em 2020, a gente apresentou um projeto no Ministério do Esporte chamado Campeões para a Vida, no custo total de R$ 865 mil, onde agloba chuteira, material, rede para os gols, troca de grama, um assistente social dentro do projeto, uma pedagoga para dar aula de reforço, uma psicóloga e uma nutricionista. Todos remunerados pelo projeto, de acordo com a captação do imposto de renda das empresas enquadrado no lucro real. Quero aqui agradecer a empresa Ecovias do Araguaia, que administra os pedágios da nossa região aqui, que nos patrocinou R$ 170 mil. Porém, eu não posso utilizar o dinheiro, porque eu tenho que fazer uma readequação do projeto de 20% do valor total. E os 170 mil não dá os 20%, ainda falta um pouco para poder captar, e eu tenho até o mês de março para poder captar. E se a gente não consegue captar, a gente não pode utilizar o dinheiro. Tem que devolver. A gente tem que devolver o dinheiro. E isso tudo envolve uma questão séria de prestação de conta. E eu queria... A gente foi atrás de políticos, fomos atrás de muita gente, conversamos com várias empresas, né? Piracanjuba, Geolab, Laboratório Teuto. Infelizmente, nós não tivemos um retorno positivo. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas têm medo ou não conhecem o projeto, não sabem da nitidez, da seriedade do projeto. Então, essas pessoas que estão nos ouvindo aí, que tem empresa enquadrada no lucro real, que puder nos ajudar, a gente agradece. Nosso projeto está de portas abertas para quem queira conhecer. Funciona toda terças e quintas-feiras na Avenida Pedro do Vico, na popular Escolinha do Corinthians. Então, vocês são meus convidados.
E dizer para vocês que um pouco nos deixa indignado também, que esse mesmo projeto que a gente tem, para captar 865 mil, nós não conseguimos. Porém, o Léo Moura conseguiu captar 42 milhões de reais no ano passado. E está sendo processado agora porque não tinha um projeto, não tinha como gastar o dinheiro. Então isso nos deixa triste um pouco, porque a gente tem um projeto, precisa de ajuda e infelizmente não conseguimos fazer essa captação. Mas independentemente se a gente vai conseguir captar para poder melhorar, estruturar melhor o nosso projeto vai manter de portas abertas, porque a gente tem o apoio dos pais da rede particular nossa, que deixa aqui mais uma vez meus agradecimentos, porque é através da mensalidade do pai, através do aluguel de campo que eu tenho na minha escola, que eu consigo manter o meu projeto social. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e agradecer a vocês pela oportunidade de poder estar falando aqui. E quero convidar vocês para no dia 12 de fevereiro agora, para comparecer à nossa avaliação pedagógica, para vocês verem o que é o nosso projeto, de que forma que a gente faz e por que a gente se emociona quando a gente fala do projeto. Vocês são meus convidados, vai ser aqui na igreja do Vian Park, eu vou mandar a localização para vocês possam comparecer. Eu quem agradeço pelo seu comparecimento aqui, Eriquito. E já vai voltar, viu? Já tá programado. Eu e a Cintia só vamos agendar os horários contigo, que você é uma pessoa concorrida, né, Divino? Hoje eu deixei de ir num jogo. Pois é, mas você vai voltar. Buscar patrocínio, né? Deixou de buscar patrocínio, gente. Observa isso. bater. Mas eu quero que você volte para falar dessa parte aí, dos vícios, tudo, e desse resgate em relação a isso, porque é uma outra pauta imensa, gigante e completamente necessária. E tu, Eric, querido? Já ganhou o curso? Já ganhou o curso, já. Estou muito feliz, muito obrigado. Já vai começar imediato, hein? Isso aí. Aí, viu? Eu quero ver. Ai. Tá bom. Obrigado, Eriquinho, pela De presença nada. aqui conosco. Obrigado vocês me chamaram pela segunda vez. É sempre um prazer tê-lo aqui. Lucélia, obrigada pela magnífica explanação aí sobre inteligência emocional. Sempre que quiser estar conosco, sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa, sinta-se em casa. Você já faz parte da família Sabadão. Divino, parabéns, tá? Pela pessoa, acima de tudo, que você pelo ser humano fantástico que você mostrou ser, se emocionou por várias vezes aqui, falando da trajetória, lembrando da trajetória. O que eu posso desejar para você são as melhores energias possíveis, porque eu sei o tanto que é desgastante empenhar energia fazendo o bem, eu sei o quanto é desgastante, o quanto suga da gente fazer isso. Mas peço demais para que Deus abençoe, que você continue nesse caminho, nesse propósito maravilhoso, salvando muitas vidas. E conte sempre com o Sabadão, sempre, sempre, sempre. Despeça-se para eu fazer um momento de reflexão. Ai, gente, tem que rir, a Cintia é maravilhosa. Ei, Cintia, eu te pego lá fora. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, é verdade. Gente, antes de tudo, eu quero mandar um beijão. Você quer mandar um beijão? Nós queremos mandar um beijão. Pessoal de quê? De quê? Da CIA. Vai fazer aniversário agora, quarta-feira. Nosso parceiraço que nós temos aqui de Sabadão. É um prazer. Nossa, é muito bom. bom. Música de parabéns? Nós queremos música de parabéns. Não anotei, a galera. A gente pode esquecer a música de parabéns, mas de dar os parabéns para a CIA Jamais. jamais. A Associação dos Comerciantes, né? De Anápolis, De Anápolis, justamente. comerciantes industriais de Anápolis. Parabéns Isso. à CIA, que está completando vários anos aí de produção e de Produtividade. produtividade, Aê. de produtividade e também auxiliando o pessoal empresário, fazendo essa associação, literalmente, fazendo né? essa associação. Entre empresários e funcionários. Tem aí o cartão de vantagens da CIA, que é algo maravilhoso. Dá um beijo, um abraço pro meu amigo Michael, pro e também Ederson. pro Ederson, que estão com certeza acompanhando a gente. Felicitar aí a galera da CIA e que vocês também continuem fazendo um maravilhoso E tem que êxito voltar. trabalho em Anápolis. Tem que voltar, hein? É isso aí. Beijo. Pediu já? Já, beijo. Beijo. Hoje ela vai se resumir a beijo. Então, o negócio é o seguinte, meu povo. Vamos aqui para o momento de reflexão. Porque uma frase pode mudar o pensamento do Divino. E com certeza as frases que nós falamos aqui para vocês muda o dia de vocês. E tudo que a gente precisa é acreditar. Acreditar que os dias difíceis passam. Que as coisas boas, elas acontecem no tempo certo. Que o que é para ser nosso, vem ao nosso encontro. Que o mal, ele não prevalece. Nós somos guardados, protegidos
e abençoados por Deus. E que não há nada, nada, nada nesta vida que o impeça de agir. Ou seja, lute pelo que você acredita, acredite nos seus sonhos, faça ele acontecer, porque eu falo todos os dias no meu Instagram e eu vou falar aqui na rádio pela primeira vez. A felicidade vale a pena e ela só depende de você. Então bora pra cima, cara pálida. Sabadão, você tá na Rádio Nova FM. Muito obrigada pela audiência, companhia de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Se Deus quiser, sábado que vem estaremos de volta com o Sabadão aqui na Rádio Nova FM. Beijo, fui. Fique agora com Ai Papai, macetei. E logo após a música, entra no ar, Teens. Ai Papai. Moçada, gratidão pela oportunidade. Siga aqui para mais, Vai voltar então. mais conteúdos como esse. Valeu, tchau, tchau. 8 meses, Cindy? A gente tá com Sabadão. Pô, sábado. Obrigado, povo!